Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje a nossa conversa está um pouco diferente. Vamos falar com um cara muito ousado, muito corajoso, que nas 106 entrevistas que já fizemos aqui, acho que ninguém nunca fez nada parecido. Então hoje tá muito legal. Mas antes de eu te mostrar, de eu te apresentar essa pessoa, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe, ative o sininho, curta esse vídeo para alcançar mais pessoas, que você mande esse vídeo lá no grupo da sua família, no WhatsApp, porque essa é a maneira mais genuína de você ser grato a todo o conteúdo que a gente traz aqui para você de forma gratuita, tá bom? E é óbvio, quero agradecer também ao nosso parceiro BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos proporciona levar essa mensagem ainda mais para frente e que acredita que é possível sim a gente contribuir no processo das pessoas de transformarem seu potencial em potência, tá bom? Então, sem mais delongas, quero apresentar para vocês aqui o grande Rafael Bride. Seja bem-vindo à Forja, meu amigo. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado à Forja aí pelo espaço. Foi uma boa introdução temática, assim. Senti Já tá no clima ou não? Super no clima. Ajudou bastante, porque você já conhecia a Forja, já conhecia o processo em si, já tem até alguns amigos, né, nesse segmento. Então ajudou bastante. Sim, eu sou bem maluco, mas eu sou bem nerd também, né? Acho que todos os malucos são meio nerd, né? Então eu sou muito... Eu namoro uma engenheira de materiais, né? Então a gente tem bastante conversas de moléculas, saltos quânticos, mudança de matérias e composição de novos elementos. Aí. Então eu gosto muito desse, principalmente do fogo, né? Acho que o fogo é... E cara, a gente nesse pouco tempo de conversa que a gente teve aqui antes de começar, a gente já tem bastante ponto em comum, né? Mesma universidade, basicamente o mesmo segmento de engenharia, mesmo estado, muito louco tudo isso, né? Mas antes da gente falar disso, cara, como que o Rafael se define? Corajoso, maluco? Como é que geralmente as pessoas se denominam, cara? Eu posso fazer o meu lado, eu posso fazer o lado das pessoas, né? Bom, eu acho que o lado das pessoas seria um maluco profissional. Eu gosto de ser chamado de maluco, não vou mentir, tá? Mas eu diria que, né, se eu fosse me apresentar, né, eu sou atleta profissional, empresário e um contumaz desafiador do impossível, assim, né? Eu gosto de transformar o impossível possível, custe o que custar, né? Muito tempo normalmente custa, tempo, energia e dinheiro normalmente. E sou uma pessoa que gosto de conhecer, aprender coisas novas, sempre me transformar, adquirir novas habilidades, viver, amo as pessoas, a pluralidade delas. Eu acho que é isso que me motiva, assim, sou uma pessoa que não fico muito preocupado com o troféu na prateleira e sim com a jornada para conquistar o próximo troféu, né? E acaba que a consequência disso é impactar e inspirar muita gente, né, cara? Conta um pouquinho pra gente o que esporte você faz, como que é mais ou menos, pra gente ter uma ideia, para as pessoas entenderem o porquê que eu te chamei aqui de corajoso ou como a maioria das pessoas te denominam, um maluco profissional. Eu sou atleta profissional de highline, na verdade, né? O esporte é slackline, e aí o slackline praticado nas alturas é o highline, então eu faço travessias entre prédios, montanhas, torres, lagos, né? Tudo que envolva muita altura e muita distância. Eu pratico highline há 10 anos, slackline há 13 anos e tenho um histórico de atleta bastante longo antes também, assim. Então, para mim, hoje o slackline é um estilo de vida, que é um esporte que me desafia, que me faz genuinamente praticar o equilíbrio, não só quando eu estou atravessando entre um prédio e outro, mas o equilíbrio do dia a dia, o equilíbrio dos sonhos, o equilíbrio das finanças, do relacionamento familiar e acho que é um amuleto que eu carrego comigo, assim, me faz lembrar dos meus propósitos de vida, e dos meus sonhos e dos meus valores, né, que são inegociáveis. E pra quem não sabe, o highline, o slackline é atravessar nessas alturas sobre uma corda extremamente fina, né? Exatamente. A gente chama de fita, né, que é uma diferenciação entre corda. A corda ela é redonda, então se tu caminhar numa corda, ela tende a girar embaixo dos nossos pés. E aí a fita de slackline, ela a mais conhecida, que é para a grande maioria, conhece aquela que a gente arma nos parques, entre as árvores, com uma catraca que tem 5 centímetros de distância, ou 2 polegadas, de largura, ou 2 polegadas. E a que a gente costuma usar no highline, ela é metade, 2,5 por uma polegada. Parece
ser mais difícil, mas não, porque na verdade força é pressão sobre a área, e a área que a gente acaba exercendo a nossa pressão é quase a mesma, independente se a fita é mais larga Tá, entendi. Porque tem a borda ali que não vai pegar, então não isso. vai exercer pressão, no final não vai mudar nada. Exato. Mais visualmente, só que ela tem impactos e características melhores, né? Tipo, ela é mais resistente, a fita é mais fina, ela reage, ela tem uma área de superfície menor, então tem menos empuxo do vento. Então tem vários benefícios e os equipamentos de Highline são desenvolvidos para essas fitas mais finas. Tá, entendi. E aí, cara, eu tenho muita dúvida. Não Manda só de bala. atleta, de tudo, mas assim, quem foi a pessoa que teve a brilhante ideia de pensar assim, meu, vou caminhar em cima dessa fita minúscula em cima de algo muito alto, cara? Eu adoro essas perguntas por dois motivos. Primeiro, porque eu adoro falar do esporte. Segundo, que eu sou o cara fissurado por história. Eu acho que a minha grande diferença, talvez, no início da minha carreira, e acho que até hoje, é alguém que foi muito a fundo na história. Então, o primeiro Highline no mundo, assim, considerado, foi em 1985. Foi feito no Yosemite. Recente até, né, pro esporte, recente, assim, né? É um esporte bem recente. E aí é onde o esporte se tornou autônomo da escalada e do montanhismo, né? Foi o Scott Balcon, é um amigo meu, ele tem mais idade, né, óbvio, mas ele é um amigo meu lá do Oregon, eu visito ele sempre que eu vou para os Estados Unidos. Ele é marceneiro, um cara que gosta muito de arte. Na época era um escalador e ele praticava slackline perto do chão, que começou como uma atividade de lazer para os escaladores no Parque do Yosemite, na Califórnia, mais ou menos no 1960, 1950. Eles se equilibravam em correntes e aí eles viram que eles podiam usar parte dos equipamentos que eles usavam para subir as montanhas para esticar, né? E criaram métodos. E aí esses métodos foram se desenvolvendo e alguém falou assim, vai ser interessante a gente fazer nas alturas, né? A gente já escala, sobe as paredes. E em 1985 foi feito esse primeiro Highline. E aí de lá para cá o esporte se tornou autônomo, foi angariando outros praticantes. Eu diria que eu sou uma geração do Brasil que fui um dos primeiros a começar a fazer Highline sem vir de um histórico do montanhismo, né? Eu sou natural de Floripa. Geralmente vinha-se do montanhismo e passava pro Highline. Isso. Você foi direto pro Highline. Eu fui direto pro slackline e depois pro highline, né? Sem ter um histórico de escalar. Eu vim muito mais do surf, do skate, dessas práticas e adaptei, né? Só que ao mesmo tempo eu entendi a origem do esporte e assim que eu comecei a praticar slackline e estava fazendo minha trajetória para me tornar um atleta, um praticante de highline. Na época eu não tinha visão de ser atleta profissional, mas só um praticante. Eu comecei a praticar escalada porque eu falei, cara, eu preciso subir no topo daquela montanha e eu preciso chegar lá escalando, né? Então eu fui desenvolvendo Porque essa habilidade. colocar a fita lá no... E geralmente é você que faz isso? Eu acabei me tornando, né, tu falou recordista mundial e não só recordista mundial, mas uma referência técnica, né? Eu usei os ensinamentos da faculdade que eu fazia engenharia de produção civil na UFSC e consegui trazer esses ensinamentos muito teóricos da engenharia, que demora para a gente colocar em prática, para a prática. Então, bem nesse momento de transição do slackline para o highline, que eu estudava geologia para engenharia, mecânica estática, dinâmica, todas essas coisas eu comecei, física elástica. Então eu comecei a aplicar isso no highline. Então isso me ajudou muito, assim, sabe? Tava estudando perfuração para túnel. Nada mais é do que uma técnica muito semelhante a fazer um ponto de ancoragem numa rocha pro highline. Cara, que negócio bizarro, né? Você fez engenharia assim, usa pra quem então? Usa pra escalar e andar sobre as alturas, né? Que loucura. Ô, irmão, mas aí nessa primeira vez que esse cara faz o highline, qual altura foi? Foi muito alto. Foi muito alto. Foi feito e é um lugar muito icônico. Eu não fiz highline lá ainda, mas já fiz perto. No Parque do Yosemite tem uma cachoeira que é a mais famosa, que eles chamam Yosemite Falls, que é a Upper Falls e a Lower Falls, né? Então a parte de cima e a parte de baixo. E nessa parte de cima tem uma agulha, que é quando é um ponto protuberante de um maciço rochoso, né? Tipo assim, meio que sai uma torre, assim, né? Uma agulha, uma torre. E aí se chama Lost Arrow Spire. Né? Então, tipo assim, a auréola perdida do reino. E aí eles fizeram esse highline da montanha até essa agulha, né? Que era uma agulha que se escalava muito e essa agulha já tinha uma corda que ficava conectada para a montanha, que era meio que uma tirolesa que os escaladores usavam para sair da agulha. E aí ele teve essa ideia de fazer esse highline. E nas palavras deles, eu vou citar porque eu tenho um filme que eu faço essa entrevista e pergunto para ele qual que foi a inspiração. Para ele foi um projeto de arte, assim, foi meio que
uma expressão artística de relacionamento com a natureza. Tá, então é muito menos atrelado à adrenalina, ao desafio, muito mais arte do que propriamente um... Eu acho que a intenção final era a arte, mas eu acho que não tem como tu vivenciar aquilo sem passar por todos esses sentimentos de adrenalina, desafio, testagem mesmo das competências, né? Pra estar ali naquela situação. Assim. Tá, mas daí no seu caso, o que te motivou a fazer isso? Porque se você pensar logicamente, é tipo saltar de paraquedas. Se você pensar logicamente, não faz sentido nenhum, né? Sim, total. Você saltar de paraquedas, pular de um avião em movimento a tantos mil pés, junto com um cara que tem uma mochila, que tem um pedaço de lona que vai evitar que você se mate no chão. Sim, então, e a gravidade puxando pro centro da Terra. Então, assim, logicamente não tem sentido. Então, quando eu paro pra pensar nesse seu esporte também, não tem muito sentido. Então, o que inspira, assim, a fazer? Foi muito legal a minha trajetória, porque eu comecei a praticar slackline, e aí eu praticava meio sozinho, e não tinha muita referência. Em Floripa não tinha muita gente que praticava. A maioria do pessoal que estava praticando na época que eu comecei a fazer slackline era do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Belo Horizonte, tinha uns núcleos espalhados, assim, né? E aí eu acabei conhecendo um grande amigo hoje, que era desse grupo de escaladores do Yosemite, onde surgiu o Highline. E aí ele me apresentou alguns amigos dele que fazia Highline. Uma série na National Geographic. Aí eu falei, caramba, isso é muito legal. E aí eu comecei a mentalizar assim, cara, eu acho que eu quero me colocar nessa situação para saber como que o meu corpo vai reagir a isso, sabe? Tipo assim, o que o meu corpo vai sentir ao me desafiar de caminhar entre um ponto e outro a centenas de metros de altura, né? E aí eu fui criando essas habilidades necessárias, assim, eu não tinha nenhum guru por perto para falar assim, vem comigo que eu vou te mostrar. Eu tive que buscar muito. Tentativa assim. e erro. Até que não tanto erro, porque o risco é muito alto, né? Então, tipo assim, numa atividade de aventura, onde a consequência é muito clara, se errar é a morte, vamos ser bem direto assim, né? Se o teu sistema de segurança não for suficiente, tu vai cair centenas de metros e a chance de tu sobreviver é muito pequena, assim. Então, são inúmeros elementos, né? São os elementos da ancoragem, como tu prende a fita nessa ancoragem, como que tu faz essa ancoragem. Então, tinham todos esses elementos que eu precisava estudar para conseguir praticar o Tá, e highline. como é que testa a fita antes de andar nela? Não, a fita, tu sabe que, tipo assim, tu consegue fazer uma inspeção visual e saber que ela tá dentro das características funcionais dela, né? Não, mas tipo, os pontos que você fixou, por exemplo, como é que você sabe que quando você começar a cair, tem um peso ali, tem uma força ali e não vai cair? Então, aí tu sabe exatamente porque as capacidades de carga de cada ponto, né? Então, digamos, um ponto de ancoragem padrão, óbvio que pode mudar, tá? Mas um ponto de ancoragem, se tu botar um bolt, furar uma pedra e botar um bolt bem colocado, né? Começa por aí, tu pode escolher um lugar errado da pedra. Então tu tem que saber como escolher esse local, né? Tá. Tu bate com um martelo, aí tu escuta o barulho da pedra. Se ele for um barulho meio oco, assim, provavelmente tem uma vesícula ali de ar. Então tu começa a ter uma identificação. E isso a engenharia... a geologia para engenharia me ajudou, porque eles te ensinam isso, né? Como tu achar fissuras na pedra, tipos de pedra com as características que elas têm, né? Tipo, um granito tem uma característica de fissura de um certo tipo, um basalto tem de outro tipo, um arenito tem de outro tipo, um calcário tem de outro tipo. Então tu começa a entender essas questões técnicas, né? Que tu não tem como fugir, tu é obrigado a identificar. Tua vida depende disso. Exatamente. E aí se tu fizer um ponto de ancoragem bem colocado e ele tiver a resistência do material, do parabolt, que é um aço inox 218 normalmente, que é a característica da composição da forja do aço inox, vou botar essa... ele vai aguentar 2,8 toneladas, 28 kN ou 2.800 kg força. Isso é um ponto, né? E aí a gente começa a usar sistemas de redundância, como na engenharia, né? Fator de segurança. Então, tipo assim, simplificando para a gente não ficar muito longo e técnico, eu preciso que ele aguente até... Numa queda minha, o meu corpo vai exercer uma força máxima nas ancoragens de 600, 700 quilos. Podendo chegar a mais, tá? Mas em média, 600, 700 quilos. Então, a minha fita tem que aguentar, no mínimo, 3 vezes mais do que 600 quilos. Então, ela vai ter que ter um fator de segurança mínimo de 3. Então, a segurança, basicamente, é aguentar mais do que pode exercer. Isso. Como, tipo, um avião, um elevador, né? O projeto dele é para aguentar 2 vezes a solicitação de carga ou mais, dependendo de situações não controláveis que podem acontecer. Entendi. Então, o Highline, ele parte desse pressuposto, isso é super engenharia, né? Entendi. Então, eu comecei a conseguir entender a modulação e comecei a incorporar as técnicas para mim aplicar essa modulação dos sistemas de segurança. E aí, com isso, tu consegue ter uma avaliação clara de quanto risco ou não
tu vai correr, né? E como que tu mitiga, como que tu diminui essas possibilidades de risco. Então, um sistema de highline bem montado, ele é muito seguro, porque ele tem sempre um sistema de backup. Então, se der uma falha no sistema principal, tem um sistema secundário que vai ser acionado. Tipo o paraquedas tem um reserva. Exatamente. Tá, beleza. E aí, se você tá lá em cima da corda, tipo, você cair, você fica suspenso. Fica pendurado, E exato. como é que você volta? Aí tem uma técnica, né? São basicamente uma combinação de 3 técnicas. Tu fica pendurado pela cintura, né? Usa uma cadeirinha de escalada presa pela cintura. Aí tu tem que jogar uma perna por cima dessa corda. Aí depois se puxar até a fita, né? Segurou na fita, tu tem que girar para cima da fita. Então é uma técnica que eles chamam costumeiramente no Brasil de bombeirinho, alguma coisa assim. E aí depois que tu tá sentado na fita, tu precisa aprender a levantar da fita sem encostar o pé no chão. E aí são técnicas que tu Até pode... porque não tem chão nessa hora, né? E aí são técnicas que tu pode treinar elas, né? E simular elas perto do chão, né? Tu pode botar uma fita um pouco mais alta entre 2 árvores e treinar essas técnicas, né? Entendi. Então tu tem maneiras de simular situações. Mas com certeza, assim, eu tenho o meu vídeo do meu primeira travessia de highline que eu fiz na Pedra da Gava em 2013. E tu vê, assim, que é muita adrenalina. Hoje em dia eu não tenho essa sensação tão intensa de adrenalina, assim, porque já é um... Independente do lugar e da altura? Não, eu tenho, mas não é igual essas primeiras vezes, né? Que tipo assim, adrenalina correndo. Hoje em dia é uma prática... É meio contraditório para quem escuta isso, mas é meio meditativa, ela é uma prática de calma, né? Porque ela é muito longa, né? Travessias de 500, 600, 700 Geralmente metros de demora quanto tempo assim, pra atravessar esses 500 metros? Depende da condição do clima, depende quão treinado tu tá, assim, mas às vezes pode demorar 50 minutos, 40 minutos. Pra dar 500 metros, É. cara? Caraca. Então, é bastante prolongado, né? O estado de ativação e de exercício, assim. Então, imagina tu ficar 50 minutos na adrenalina, tu chega lá, tem um infarto do outro lado ali, né? O coração ia estar... Então, tipo, tu vai... No fim, é exatamente isso que eu queria saber, sabe? Como que o meu corpo ia reagir e como que eu ia processar as diferentes reações do meu corpo. Tá, mas aí, por exemplo, assim, aí você treina lá embaixo e tal. Aí quando você chega lá é a etapa da pressão, que você aprendeu tudo aquilo ali e tal, mas aí quando chega lá em cima é a etapa da pressão. Que é tipo, meu, as pernas devem tremer pra caramba, a mente deve tentar te sabotar o tempo inteiro. Como que é esse processo de enfrentar isso, principalmente nas primeiras vezes? O que passava na cabeça quando você começa a andar? O que você viu que saiu diferente do que você tinha treinado? Como que foi isso? Assim, eu adoro fazer esse processo, assim, voltar para minha primeira vez. Eu acho que, tipo, é uma maneira de respeitar o processo e valorizar o início e até conseguir me conectar com outras pessoas que estão iniciando, sabe? Eu acho que de ser meio aprendiz, continuamente Sim. aprendiz, né? Então, para mim, como é que foi? Assim, eu sabia que eu estava super bem treinado fisicamente, eu conseguia entender os movimentos do slackline, o que ele ia fazer, mas eu nunca tinha vivenciado aquilo a 850 metros de altura. E com uma adrenalina... Então, tipo, eu lembro muito bem da primeira vez que eu subi, assim, e, tipo, deu aquele shutdown, assim, sabe? Tipo assim, Não lembro de caramba, mais nada. E aí eu caí. Eu nunca tinha caído de ficar pendurado, né? Claro, não tinha feito na altura ainda. E aí eu falei, caramba, e na época que eu comecei, hoje em dia você tem muito mais conhecimento, então sabe-se exatamente o tipo de força, né? Naquela época tinha-se uma ideia, sabia-se que era muito seguro, mas não se recomendava cair tanto quanto hoje em dia para aprender. Então, tipo, foi aquela adrenalina, assim, de cair, ficar pendurado, falar assim, não, tô vivo. Tenho que voltar para cima, assim, aí dei uma respirada, tentei mais algumas vezes e saí. E aí não consegui fazer a travessia. Então, na primeira vez você não conseguiu fazer? Não consegui atravessar, na primeira tentativa, assim. Tá. Aí depois eu voltei mais umas 2 vezes, aí No mesmo dia? No mesmo dia. Ah, tá. Aí na terceira vez eu consegui fazer uma travessia, assim. E aí eu cheguei no outro lado, assim... Poderadíssimo. É engraçado, porque eu vejo esse vídeo, assim... eu vejo outro Rafa, né? Claro, por mudança de tempo, assim. Mas ao mesmo tempo eu me vejo muito, assim... Tipo assim, eu honro muito aquela vitória, sabe? Tipo assim... Pô. Hoje em dia eu não teria aquela atitude. Mesmo quebrando recordes, assim... Por maturidade, por outra relação com as conquistas. Mas eu acho muito legal voltar e ver essa imagem, sabe? Pô, mas aí, por exemplo, assim, você chega lá no meio da corda, cara. Você deve estar lutando... Da fita, desculpa. Você deve estar lutando com várias coisas. O que passa na cabeça nessa hora? O que a mente fica te dizendo ali? Então, aí é a parte meditativa que eu falo, assim,
Hoje eu treino muito, né? Eu tenho um highline em casa, na minha casa. Eu tenho um highline de 100 metros na minha casa. No telhado da minha casa eu saio, vou pra árvore da minha frente e faço um highline. Então eu posso treinar todo dia em casa. Aí por que eu tô te falando isso? Porque esse é um highline que eu tenho muita afinidade, muita confiança. Então eu posso ficar lá. Às vezes chega um entregador de comida, eu falo com o cara lá de cima, bato um papo com meus cachorros lá de cima. Então ali eu consigo pensar em qualquer coisa. Eu posso pensar no trabalho que eu tenho que entregar à noite, na entrevista, no texto que eu tenho que fazer, na foto que eu tenho que editar. Agora, quando eu estou num projeto que demanda muito de mim, tipo, tanto na parte de montagem, quanto na parte de entrega física, de concentração para fazer a travessia, né? Tipo, tem muitos projetos hoje de quebras de recordes que é tudo muito sutil, assim, não tem muito tempo, a liberação é pouca, o tempo vai mudar. Então tem que ser na primeira vez, assim, tu tem que ir lá e desempenhar o teu melhor, assim, né? É meio que igual uma prova, sei lá, olímpica, né? Tu chega na final... E é uma chance. Ali tu tem que fazer... E aí, nesse tipo de situação, eu tenho uma... Eles chamam de flow state, né? Em inglês, né? Que é uma meditação ativa, um estado de uma zona de concentração absurda, que quando eu acesso isso, e eu costumo conseguir acessar isso por desafio, tanto físico quanto psicológico... E é consciente. Você consegue acessar isso conscientemente. Sim, com prática, né? Eu medito bastante, então eu consigo acessar de certa forma. Eu não lembro de pensamento, eu perco noção de tempo. Então eu não consigo lembrar do que passou na minha cabeça, porque essa é uma das grandes belezas da vida. Quando a gente está muito focado, quando faz alguma coisa, eu posso mandar para ti aqui, quando tu tá aqui desenvolvendo uma nova maneira de fazer uma entrevista, ou tipo, tu teve um insight, tipo assim, cara, eu acho que dessa maneira vai ser muito legal, tu senta ali no computador, sei lá de onde que tu bota a tua ideia. Se alguém vier conversar contigo, às vezes tu presta atenção, tu olha, caramba, passou 2 horas e meia, 3 horas. Sim, aham. Então é a mesma coisa. E isso Entendi. pode ser acessado em diversas práticas do nosso dia a dia, assim, né? E aí é isso que eu faço no Highline. E aí, o que aconteceu muito dentro desse meu processo de evolução no esporte? Eu percebi que, para acessar isso, e isso vale para a nossa vida, é a via de mão dupla que eu brinco do equilíbrio, que não adianta eu só treinar fisicamente. Eu tenho que estar tendo bons resultados em outras áreas da minha vida. Porque chega uma hora que essas outras áreas elas te cobram no meio do caminho. Então, tipo, se eu tô numa travessia, né? Isso eu fui percebendo no início da minha carreira, assim. Se eu tô numa travessia que desafia muito de mim, e sei lá, eu briguei com a minha família, vou dar um exemplo. Eu tô lá, focadão, aí do nada, pum, eu caio, eu falo assim, caramba, o que aconteceu? Aí às vezes tu vai, na hora tu não consegue refletir, e aí daqui a pouco tu chega num lugar mais de calma, tá mais tranquilo, tu fala assim, caramba, olha só o peso que eu fui carregar lá em cima, quando eu achei que eu conseguia me isolar de alguma coisa, essa conta veio aqui e me cobrou, assim, sabe? Então, quando eu falei dessa questão de entender valores, foi um processo que o Slackline me ajudou a ser uma pessoa melhor de fato, assim, sabe? Eu tive que reprocessar as minhas escolhas. Que escolhas que eu estou fazendo? Quais são as consequências dela? E eu faço uma analogia muito sobre a vida. Assim, hoje em dia está muito corriqueiro a gente falar, precisamos de uma vida equilibrada. Mas o que é equilíbrio? Na verdade, o equilíbrio é um estado transitório. Não existe equilíbrio permanente. Tu está sempre escolhendo alguma coisa em detrimento de outra. Então, tu está sempre desequilibrando para alguma direção. Só que ter consciência sobre as escolhas, ter consciência sobre o desequilíbrio que tu está causando, é o que vai poder, lá na frente, equilibrar de novo. Entendi. Passar pela linha do equilíbrio, né? Tá. Então, a gente não fica aquelas coisas de negócio da vida, né? Se tu olhar a nossa vida num raio-x muito próximo, assim, no último mês, cara, é uma montanha-russa, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Agora tu sai, pega 5 anos, se a gente tá muito dedicado, se a gente tá forjando com bastante frequência, com bastante intensidade, com um fogo muito bom, com instrumentos bons, tu vai ver que é uma linha crescente. Tá, mas por exemplo assim, quando a gente conversa com um atleta aqui, sabe, um cara, atleta olímpico, cara, nitidamente ele não tem uma vida equilibrada, porque o nível de treino dele é muito acima da média, ele tem que abdicar de várias outras coisas e tudo mais, porque em prol daquela medalha olímpica que ele tá buscando. Nesse caso, como que o equilíbrio se encaixa? É possível ter equilíbrio nesse sentido? É difícil falar para outras pessoas, assim, né? Mas eu adoro conversar sobre os desafios dos outros, né? Sim. E a gente devagar e, tipo assim, para mim funciona assim, para ti funciona de outro jeito, né? Eu acho que o que acaba cobrando muito lá na frente é não identificar que essa dedicação excessiva, né? Essa dedicação, essa obsessão, esse foco extremo, ele não teve impacto. Todos têm impacto negativo, né? Tipo assim, igual o atleta olímpico, né? A gente costuma
falar, pô, atleta é um exemplo de saúde. Um atleta olímpico não é um exemplo de saúde, porque tu leva o teu corpo ao extremo, tu leva as tuas articulações ao extremo, então não acaba sendo tão saudável. Claro, tu tem um suporte, eu tenho também, né? Um suporte de fisioterapia preventiva, um centro de treinamento, nutricionista. Então, tipo assim, diminui os efeitos, né? Essas são as outras ferramentas que a gente vai adicionando à nossa caixa de ferramentas para a gente conseguir puxar um pouquinho mais do limite, né? A passar do limite, assim. E aí eu acho que acaba acontecendo muito isso, né? Um atleta olímpico dedica muito e aí às vezes ele enxerga que a medalha é o fim da carreira dele, mas na verdade a medalha é um ponto. É a consequência daquilo que ele fez, né? É um processo, porque a vida dele não vai acabar ali. Tá, entendi. Então talvez se fosse para me pedir eu analisar, o problema não é ele ter se dedicado, o problema é ele achar que a hora que ele levantar o troféu tudo vai se resolver. E não vai. Uau. Ali é mais uma etapa, né? Entendi. E aí depois daquilo, o que vem? Tipo assim, que motivações tu vai encontrar, sabe? Porque às vezes quando tu chega no patamar, é aquilo, né? Tu ser o líder é muito difícil. Tu quebrar a barreira do impossível e tu mostrar para as pessoas que estão vindo atrás que é possível e tu se manter ali é muito difícil. Tu tá fazendo uma energia, o teu gasto de energia, a tua dedicação com certeza é maior, né? Tá, mas aí quando você pensa assim, tá, qual que era a sua expectativa ao atravessar a primeira vez? O que você achava que ia acontecer quando você atravessasse? Eu achei que eu ia viciar e eu tive certeza. Você achou que você ia viciar? Viciar na sensação, assim, sabe? Sim. Tipo, eu ia querer mais. E aí foi o que eu acabei continuando, sabe? Tipo assim, cara, eu gostei do desafio que isso me proporcionou, eu gostei do resultado no meu corpo, eu quero mais pra saber que outros resultados eu vou ter, que outras percepções eu vou ter. E para realizar isso, o que você teve que abdicar, por exemplo? Ah, cara, muita coisa. Convívios sociais, deixar de ir encontro dos amigos, deixar de ver a família quando a gente queria, correr riscos financeiros também, né? Tipo, pedir dinheiro emprestado e ter que honrar esse dinheiro pra frente. Abrir mão de uma formação acadêmica quando tu tem toda uma família, toda uma sociedade falando assim, como assim tu vai sair na nona fase da faculdade pra ser atleta profissional? Então, tipo assim, tu tem um peso... E de um esporte que não tinha uma visibilidade tão grande. Não, né? Não tem uma formação profissional, né? Uma estrutura, não um esporte formalizado no Brasil, né? Então, todas essas são riscos, né? Mas porque eu consegui enxergar, consegui planejar as recompensas lá na frente, ou a colheita, como a gente queira chamar isso, foi o que me motivou. Eu falei assim, cara, eu prefiro seguir um caminho altruísta, sei lá, enfrentar desafios incríveis que eu enfrentei, sabe? Ter um estilo de vida pé no chão, me conectar com as pessoas, ser liberto, livre, e não seguir algo que alguém tá moldando para mim. E é muito recompensador, assim, porque quando tu faz isso, muita gente desconfia. Aí, a partir do momento, claro, que tu começa a ter resultado, todo mundo vem, caramba, tu já sabia, foda, já sabia, tu tinha uma cabeça diferente, assim. E no fim, eu não vou ser hipócrita, é bom ter esse reconhecimento, sabe? É parte do processo, é legal ter, e é importante ter, não dá pra negar, né? Eu não sou um cara que gosta de negar e nem romantizar demais, assim, sabe? Tem que ser o coerente, né? É uma mistura do racional com o emocional, né? Às vezes um ganha um pouquinho mais, o outro ganha um pouquinho menos. E eu menos. acho que o lance do reconhecimento, cara, ele é muito mais satisfatório quando vem de algo que você se sente vivo fazendo. Sacou? Porque, por exemplo, assim, eu vou ser reconhecido por ser o melhor montador de sofá do mundo. Meu irmão, pra mim montar sofá na minha função não é algo que eu gostaria de realizar. Então, pro cara que ama, pô, se ele for reconhecido como o melhor montador de sofá do mundo, é legal. Mas, pô, eu ser reconhecido por isso não faria tanta diferença. Então, assim, o reconhecimento tá muito mais atrelado daquilo que você quer demandar a sua vida, né? E quando você fala de abandonar a faculdade, eu passei por esse processo de abandonar, cara, família fica sem falar com você, às vezes você perde amigos, é uma loucura, assim, porque é aquilo que você falou, a sociedade tá indo para outro caminho. E eu não sei se você percebeu, foi um negócio que eu notei na faculdade, é que você juntava lá, cada 10 pessoas, cada 10 alunos que você encontrava lá e perguntava por que o cara tava ali, 8 respondiam ou porque meus pais querem, ou porque você sai da escola e você vem pra cá. Então, assim, 2 pessoas falavam, eu tô aqui porque meu sonho é ser engenheiro, tô aqui porque o meu sonho é ser médico, entendeu? E aí eu comecei a me questionar do seguinte, cara,
beleza, tô fazendo algo porque algo que as pessoas, os meus pais querem, ou é algo que eu me sinto vivo fazendo? Aí quando você começa a responder essas questões, não tem mais como você fingir que não sabe, cara. Você não consegue ir mais pra uma aula e, tipo, achar que tá tudo bem. Porque você acorda todo dia com vazio. Do tipo, meu, tô fazendo isso por quê? Por que eu tô fazendo um negócio que eu nem quero? Ah, não, mas se forma aí primeiro. Aí você gasta 5 anos da sua vida que você poderia ter gastado para desenvolver algo que você ama de fato, para dar resultado naquilo que você é bom, e percebe que desperdiçou esse tempo. Ainda que no seu caso você usou boa parte do conhecimento para executar o que você executa hoje. Mas onde que eu quero chegar, Rafa? Você teve essa percepção também, nesse sentido de as pessoas estarem lá porque precisa estar lá, e isso acaba sendo um puta de um desperdício, porque às vezes a gente poderia ter lá um super atleta também, um super empreendedor, e o cara tá lá, não, porque eu preciso ser engenheiro. Você teve essa percepção também ou não? Tive, eu acho que eu continuo tendo, acho que essa percepção é algo que a gente tem que manter vivo na gente, assim, né? Acho que é se questionar e nos permitir, nos perguntar, investigar por que a gente está ali, né? Quais são as razões, né? Nem sempre as respostas vão vir rápido, né? Exatamente. Eu fiz outras 2 faculdades antes. Caraca. Eu fiz as 2 também eu não acabei. Eu fiz, eu fiz 2 anos de administração de serviço público em Balneário Camboriú, aí fui morar nos Estados Unidos para fazer aquele work experience, né? Que é work and travel nas férias da faculdade. E fui com o objetivo de aprender inglês e me desenvolver na língua. E aí acabei ficando por uma oportunidade de trabalho lá, estendi o visto e fiquei lá. E acabei entrando numa faculdade lá também. E aí quando eu tava na faculdade lá, eu tive meio que um pouco dessa epifania aí, talvez poderia chamar de epifania, que tu teve, assim, que eu falei, cara, eu tô aqui nos Estados Unidos pagando uma fortuna para estudar, longe da minha família, longe dos meus amigos, sendo que eu tenho uma faculdade pública incrível do lado da minha casa, que é uma baita de uma universidade, né? Se tu tiver o objetivo. E aí, quando eu fui fazer essa universidade de engenharia, eu já não tinha 19, eu já entrei com 24. Então, eu já entrei uma com maturidade diferente. já tinha. E aí eu questionava muito o que tu fez. Por que os jovens estão aqui? Porque normalmente na engenharia é um monte de gente que tem um raciocínio. Exatamente. Tem um raciocínio muito bom matemático, tem uma habilidade para cálculo, tem um raciocínio de começo, meio e fim. E aí se vê meio que a família indicou e disse, e muito pouca gente tem uma afinidade. Mas ao mesmo tempo, assim, uma coisa que eu notei muito, a minha escolha por fazer uma engenharia de produção civil foi porque eu sempre fui um cara muito questionador. E aí, engenharia de produção civil, na verdade, se tu for ver lá o currículo dela, ela está dentro do modelo de sistemas de tecnologia da informação. Então, ela te ajuda a desenvolver habilidades para resolver problemas sistemáticos. Né? Entendi. De forma clara. Então, eu sempre fui um cara muito questionador e queria resolver essas coisas pequenas dentro de casa, coisas maiores da sociedade. E aí eu falei, cara, essa faculdade eu acho que vai ter... Já teve um entendimento prévio. Sim, por não ser um menino de 19 anos saindo do ensino médio. E aí, no meio desse processo, eu também entendi que eu ia estudar um monte de matéria que eu não concordava, fazer um monte de coisa que eu não gostava, porque eu acho que também tem esse lado nobre da vida, sabe? Tipo assim, eu costumo ler livro que eu não concordo, eu costumo frequentar espaços que talvez eu não escolheria, para entender por que aquelas pessoas que gostam daquele lugar estão ali. Pô, porque animal. Eu acho que isso é a maneira mais genuína de se desenvolver respeito e empatia. Uau, legal. Sabe? Porque, e é uma maturidade também, né, cara? Eu brincava que era assim... No meio da faculdade, eu comecei a ser chamado para fazer alguns projetos de Highline, coisa para TV. E aí eu tinha que pedir auxílios para os professores, né? Que tem uma hierarquia para um aluno de universidade muito maior, que eles não estão nem aí para ti, né? Se tu fosse numa pós-graduação, já é outra relação. E aí o que eu fazia? Eu sei que eu sou um merdinha aqui, né? E aí o que eu fazia? Eu tinha um baita de um desempenho, que a avaliação é nota. E aí eu chegava pro cara, olha aqui, o meu desempenho, eu venho, eu tô presente, não sei o quê, eu preciso ficar 15, 20 dias viajando. Ah, mas não, cara, eu tô me entregando aqui, eu tô vindo aqui, eu te questiono, não sei o quê, pô, tem como ceder? E aí eu acho que fica muito mais de igualdade, né? Essa conversa, fica muito mais fácil do outro lado ceder quando ele observa que tu tá se dedicando também, né? E eu acho que pra tudo na vida é assim, né? Tipo assim... A recompensa, ela tá muito equilibrada à dedicação, né? E abdicar. Tá atrelado, né, cara? A entrega, né? A entrega também. Então teve muito isso, assim. E aí, esse processo de sair da faculdade foi o momento que eu comecei... Eu brinco que eu desenvolvi o meu planejamento estratégico de atleta, né? Porque eu acabei fazendo muitas consultorias. Eu trabalhei na empresa Júnior de engenharia de produção, então a gente fazia consultorias para grandes empresas.
E aí essa proximidade com os diretores me deu uma... É EGEP, né? É EGEP, EGEP, né? Eu até tô contratando a EGEP para fazer uma consultoria para minha empresa agora. Retornando, né? Viu? Retornando para a sociedade. E aí eu falei assim, cara, eu tenho condição, eu consigo ter uma conversa de entrega de valor, eu consigo me colocar do outro lado do gestor. Aí fiz um planejamento estratégico e comecei a me desenvolver na parte de comunicação, porque eu falei, cara, eu preciso ser atleta, não tem como fugir de ser uma figura pública, sabe? Na época, cara, eu não conseguia ficar na frente de uma câmera, eu não conseguia falar. Aí eu fiz umas aulas de teatro. Então, tipo assim, tem muita coisa por trás que muita gente às vezes não imagina, entende, né? não imagina, sabe? Claro, hoje, 10 anos como atleta de Highline, pô, eu fico muito à vontade na frente de uma câmera. Eu Domina aquilo que você faz. Domino o que eu faço. Acabei desenvolvendo uma oratória muito boa, porque, pô, eu preciso me comunicar, né? Chega um repórter ali, eu tenho 30 segundos, eu tenho que começar, tem o meio da história, tem que ter um fim, né? Eu não posso ficar meio perdido, porque isso agrega valor às marcas que me patrocinam, me dá notoriedade. Então, fui entendendo essas coisas, né? E, ao mesmo tempo, eu fui entendendo os diferenciais do meu esporte, né? Tipo assim, tem muita coisa que eu consigo fazer do meu esporte que me leva a fazer uma travessia, que são dores do dia a dia de outras pessoas, né? Então, eu tenho que ter gestão de equipes, gestão de risco, tenho que planejar as coisas com antecedência, eu tenho que desenvolver os projetos, tenho que vender, botar na calendário, fazer toda a programação. E você tudo faz isso? Eu faço tudo isso. Então, eu desenvolvi essas habilidades porque eu entendi que, tipo, se eu fosse só atleta, se eu fosse só bom pra caramba, que eu sou muito bom, na parte de travessia e de desempenho de performance, não ia ser suficiente. Uau, entendi. Entendeu? Entendi. Até porque, tipo assim, o que eu percebi é que o esporte em geral no Brasil ele é muito desafiador, né? Porque se não for futebol, se não for os esportes ali mainstream, assim, todos já sofrem, independente do resultado que você tem. A gente conversou com muitos atletas olímpicos aqui que tem um perrengue financeiro. E eu achava isso uau, né? Tipo, um absurdo danado. Então, quando tem um esporte ainda que tem menos visibilidade ainda, eu acho que o desafio deve ser ainda maior. Então, como é que você uniu essa paixão com esse segmento que não é tão positivo financeiramente, com esse estilo de vida? Como é que você uniu tudo isso, cara? Cara, pra mim, acho que o primeiro ponto de união foi identificar as dores, né? A gente sempre escuta, pô, atleta não dá no Brasil porque não tem dinheiro. Tá. E aí, tá, mas o que isso de fato representa? Né? Eu fui investigar, tipo assim, tá, por que o atleta não tem dinheiro? Né? Talvez porque ele pratique um esporte que não tenha um meio econômico, uma visibilidade tão grande. Mas, tipo assim, visibilidade tu pode criar. Né? Tem várias coisas hoje que a gente não imaginava antes porque foi criada uma visibilidade. Alguém foi altruísta ali, foi lá, criou uma visibilidade. Vários canais no YouTube, por exemplo, levantaram inúmeros segmentos porque trouxe essa visibilidade. Exatamente. Tá. E aí, ao mesmo tempo, se fala-se muito do atleta. Pá, eu não tenho patrocínio, mas aí, tipo assim, tá, mas tu não tem patrocínio por quê? Se tu é muito bom, tu ganha campeonato, tu tem nível mundial, talvez tu não agregue valor a um possível patrocinador. Como que se agrega valor a um possível patrocinador? Então, tipo assim, aí eu comecei a entender, cara, o que eu vou agregar valor? O que eu entendi primeiro? A primeira coisa que eu entendi, cara, o meu esporte é muito estético. Né? Uma foto minha pendurada, né? Eu fiz a travessia dentro de um vulcão ativo. Pô, uma foto minha dentro de um vulcão ativo. Claro que foi um projeto mais recente, né? Depois de uma maturidade, mas... Cara, isso tem um valor de mídia gigantesco. Tá. Se eu souber vender isso, se eu souber me planejar, se eu souber mostrar como que eu vou executar, se eu souber mostrar quais são os subprodutos, quais são os produtos que eu consigo tirar desse processo, desse desafio de caminhar um vulcão, por que eu não vou conseguir vender? Né? Aí eu entendi, opa, existe uma necessidade do mercado, porque as empresas também querem ganhar mais. As empresas também querem se associar. Tem um ponto em comum ali. As empresas também querem se associar com bons perfis, as empresas querem se associar com pessoas que tenham profissionalismo, né? Só que são coisas que também demoram tempo, né? Tipo, tu não entra numa empresa como qualquer negócio, tu já é a estrela, o superstar. Tá aí. Tu tem que construir esse processo. Sim, né? Mas então beleza. Isso provavelmente você se deu conta disso lá no início. Mas até você se tornar essa referência, teve um gap. Total. E aí, como é que se sustenta enquanto isso? Vende o almoço para comprar a janta, né? É o famoso, né? Tipo assim, vai fazendo um projetinho, aí reinveste. Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que pouca gente entende também da coisa da finança, assim, né? Cara, para tu ter patrimônio guardado, tu teve que reinvestir muito, assim, sabe? Tipo, o conto da Mega Sena de ficar rico muito rápido,
Cara, não é bom pra ninguém, sabe? Tipo assim, Sim. quando tu fica rico muito rápido, o teu alicerce não tá preparado pra aguentar aquilo ali. Então, provavelmente tu vai quebrar no meio do caminho. Isso é... Não sei o que eu tô falando, é a história que tá... É princípio, É né? É o princípio. princípio. Então, eu acho que teve muito é, essa crença muito grande, assim, né? Igual tu falou, assim, tipo, caramba, parece que isso aqui não tá chegando, analogia com o nome de vocês, isso aqui não tá virando uma faca muito boa. Às vezes tu vai lá, tu vai ter que voltar, botar no fogo de novo, esquentar de novo pra tu conseguir forjar ela e ter aquela lâmina perfeita, sem imperfeição. Então, tipo, eu tive vários pontos de ruptura no meio dessa carreira que eu falei assim, caramba, até quando que eu consigo ficar nisso aqui, reinvestindo e não conseguindo meio que saldar as dívidas, criando outras dívidas e indo para frente. Então tem muita dessa crença. E aí alimentando a paixão, só que ao mesmo tempo não dá para ser só a paixão, tem que ter razão, né? Porque, tipo assim, uma hora tu vai ficando mais velho e aí tu tá deixando de abrir mão para fazer outras coisas. E o tempo tá passando. E o tempo tá passando. Então, e ao mesmo tempo eu fui sempre muito estratégico com meus posicionamentos, assim, né? Tipo assim, pô, eu entendi que a mídia social era muito importante nesse processo para me ajudar a me divulgar, as pessoas saber o que eu faço, eu consegui colocar um pouco dos meus desafios e das minhas paixões para fora, né? Quais são as minhas reais motivações? Era um baita de uma ferramenta. Só que ao mesmo tempo eu entendi, cara, será que eu quero trabalhar com isso? Porque é fácil de desvirtuar, né? Aí do atleta tu vira influenciador. Tu vê, um monte de gente é isso, né? Sim. Ou é influenciador e ele incorpora uma legal. coisa. Ele incorpora uma coisa de atleta. E aí eu fui entendendo que, tipo assim, cara, eu comecei a ser chamado para projetos. Aí no Brasil acontece muito isso, né? Tu é o cara que é chamado para fazer algo específico e tu não é um nome muito pesado, tu vai ser o que menos recebe, né? Tá muito atrelado a isso, né? Sim, o quanto você recebe, tá? Aham. E aí eu fui entendendo, eu falei, tá, mas que outras habilidades que eu posso desenvolver para começar a exercer outras posições dentro dessas mesmas posições, dessas mesmas oportunidades e conseguir agregar valor. Então eu fui entendendo que, pô, se eu começasse a tirar minhas fotos ou tirar foto dos meus amigos, eu não tinha dependência de alguém tirar minha foto, e sim, eu podia produzir um material mais com a minha identidade. Aí eu comecei a produzir fotos, comecei a produzir vídeos. Teve que desenvolver essa habilidade também. Todas as habilidades. Então, voltando ali, quando eu falei que eu fiz o planejamento, eu fiz uma árvore de desenvolvimento dentro desse planejamento estratégico, que vários ramos delas eram exatamente que competências que eu precisava desenvolver para nutrir esse tronco, para nutrir essas raízes, para nutrir esses valores, para mim conseguir uma perenidade, né? Para mim, tipo assim, cara, agora eu tô numa situação que eu posso correr um pouco mais de risco porque eu tenho suporte, eu tenho marcas, eu tenho reconhecimento internacional. E isso continua alimentando os meus sonhos. Aí os meus sonhos estão cada vez mais audaciosos, Tá. cada vez mais caros, cada vez mais difíceis de Mas o executar. resultado também, a preparação traz resultado, o resultado traz recurso, né? O problema é que as pessoas querem muito recurso sem dar resultado nenhum, né? Então E aí rola exatamente aquilo que tu fala, aquela comparação, assim, né? Tipo assim, eu quero ser igual a ele. Aí as pessoas esquecem a premissa básica. Qual que é a história? O que levou o cara a chegar ali? Como que ele fez pra chegar lá? Não que o teu caminho vai ser igual, mas tipo assim, é muito importante a gente saber isso. É fundamental. A história, cara, ela facilita muito assim o entendimento das coisas. Pra tu construir a tua história, tu tem que entender a história dos outros, sabe? A gente negligenciar esse processo é muito... eu acho que cria muito problema no processo. Mas isso é uma das coisas que a gente tinha a intenção desde quando a gente começou com o Forjando, que era justamente isso. Que era levar a história de outras pessoas. E, cara, a gente acabou frustrando muitas pessoas. Porque muita gente tinha expectativa de escutar um atleta profissional, de escutar um super empresário, de sentar aqui e falar assim, gente, para ser top 1, para ser multimilionário é simples, faça isso. E aí as pessoas vinham aqui e falavam assim, cara, tem que treinar pra caramba, tem que trabalhar mais que os outros, tem que acordar mais cedo, tem que abdicar de várias coisas. Aí as pessoas entravam em choque, cara. Não, mas, pô, tem que fazer isso. Então a gente fala de um negócio que nem é tão vendável assim. Porque você falar de processo, falar de que a pessoa tem que trabalhar e falar que, assim, ó, cara, vai demorar pra você ter um resultado expressivo. Pode ser que demore o seu nível de preparação, pra você estar preparado e tal, pra você ter um valor de mercado legal. As pessoas, cara, não é algo que a pessoa compra. A gente... E aí eu me incluo também, né? Às vezes a gente quer uma receitinha pronta, né? Pra acreditar. Do imediatismo que você falou no início, né? Total. E é aquela coisa, assim, eu não vou ser hipócrita de negar que algumas coisas, às vezes, eu também peco pelo imediatismo, né? Eu acho que, eu cheguei nesse patamar, então pra mim fazer isso vai ser mais rápido. E às vezes não, é uma análise errada
da situação. E aí, no meio do processo, tu vai ter que aceitar, né? Sim. Tipo, opa, analisei errado e agora eu vou ter que me adaptar a ele e vou seguir. Se é algo que, de fato, é significativo para ti e vai fazer diferença e que tu quer viver e quer vivenciar, assim, né? Então, para mim, hoje, né, quando eu falei assim, eu sou um cara que gosta de transformar o impossível possível. Só que hoje os meus projetos impossíveis, eles são super complexos. Tem coisa que eu tô há 7 anos elaborando, 6 anos, que envolve relacionamento político, investimento financeiro, habilidades físicas, psicológicas, tempo, né? Então, tipo assim, hoje eu tenho uma empresa de turismo de aventura que surgiu no meio da minha carreira de atleta, que estava exatamente num ponto de ruptura, falando assim, cara, eu não sei se eu consigo mais investir, eu não sei de onde mais tirar recurso, e aí a empresa meio que surgiu, e foi legal que me deu um alívio, né, no sentido de não estar só focando em uma coisa só, né, em produzir conteúdo, em estar fazendo travessia, em estar colocando a minha imagem na rede. E hoje elas são complementares, mas ao mesmo tempo elas brigam pelo meu tempo, né? Mas aí essa empresa leva as pessoas pra onde? Eu tenho uma atividade de aventura que é o salto de pêndulo e a tirolesa de bike em Urubici, lá na Serra Catarinense. E aí foram... E é muito louco, porque surgiu exatamente com a resposta do público, né? Quando eu compartilhava fotos em lugares paradisíacos no Brasil, ao redor do mundo, e aí muita gente falava assim, caramba, eu quero conhecer, eu quero estar lá. E aí, tipo assim, tem lugar que eu não falo porque às vezes parece desrespeitoso. Tipo assim, cara, tu não consegue estar aqui, né? Tipo assim, tu tem que se esforçar muito, tu tem que desenvolver várias habilidades. E aí a empresa de turismo, na verdade, ela surgiu exatamente para conseguir acessibilizar a pessoas leigas que tinham a vontade de estar ali ou... Sem ter que gastar tempo com preparação. É tipo saudade de paraquedas. Exatamente. Você não quer tenho aprender, você quer ir lá e saltar, né? Exatamente. Tá, entendi. isso que eu criei. E aí Pô, eu animal. usei um sistema de slackline, de highline, que é super seguro, para desenvolver essa técnica, que era uma técnica que a gente usava para lazer, e aí eu transformei ela em algo comercial. Ah, então esse pêndulo foi algo que você desenvolveu? Fui eu que desenvolvi. Cara, mas isso não é uma patente? Não chega a ser uma patente porque tem muito elemento, né? Então, tipo, se eu fosse patentear, eu ia gastar muito mais dinheiro e alguém ia mudar lá 3, 4 parafusos ou 5 coisas e aí não consegue... Ah, o conceito, não dá pra patentear o conceito. Eu tenho o registro do nome nacionalmente, né? Tá, entendi. Pô, que animal. A marca, cara. né? Eu registrei uma marca, assim. E aí eu comecei a usar essas estratégias. Então, eu criei uma empresa de aventura no qual ela já foi incorporada de muitos desafios. Então, eu já, junto com o meu sócio na época, que foi o Ângelo, que a gente foi os 2 fundadores da empresa, a gente já incorporou mídia, a gente já incorporou, entendendo que esses já eram outros desejos das pessoas que estariam fazendo aquilo. Mas, por exemplo, pra você criar num lugar desse, geralmente é um lugar, tipo, sei lá, do governo, né? Esse lugar, não é um lugar privado, Esse era geralmente. privada. Ah, era privado. Aham. Ah, tá. Mas a maioria desses lugares que você vai, por exemplo, escalar, assim, que você vai Aham. fazer o highline, ele é público, né? Como é que é? Tipo vulcão, assim, como é que é o processo de você poder fazer isso no vulcão? Então, essa é as coisas que eu gosto, sabe? Tipo assim, eu gosto de me dedicar muito na parte... Burocrática. Na parte escondida dos projetos, né? Tá. Então, tipo assim, um vulcão... No projeto do vulcão, era um projeto que eu já tinha pensado, mas eu fui convidado por uma equipe da Alemanha. E aí, nesse projeto, por que eu fui convidado? Pela minha capacidade técnica absurda, assim, do meu desenvolvimento técnico, da minha capacidade de atleta e pela força da minha imagem. Então, eles queriam tanto ter alguém que conseguisse garantir a segurança das instalações, porque, pô, um vulcão é uma loucura, assim, né? Tudo muito complexo, o solo... O solo é tóxico, né? Porque tem enxofre. Então, se tu bota uma corda, que é um elemento polimérico em contato com enxofre, o enxofre pode entrar nas ligações químicas e pode desgastar a corda. Então, a gente teve que usar um misto de corda tecnológica com corrente. Então, e aí, se pegasse chuva, o slackline, durante a montagem, porque acontece por causa do enxofre que sai do vulcão, é uma chuva ácida que entra em contato com a fita de slackline e pode danificar a fita de slackline. Então, tinha muitos elementos absurdos, assim, sem contar o risco de uma bomba de lava do vulcão vir e bater na fita e bater em ti e tu cair no meio da lava, né? Caraca, tá, mas vamos por partes, vai, porque você fala com tanta naturalidade que parece que a gente faz isso todo dia, né? Não, vou lá naquele vulcão, ativo. Tá, como que é? Então, esse processo burocrático foi feito pelo pessoal da Alemanha. Eu ajudei em partes, assim, Tá, também. pra quem precisa pedir, cara?
esse vulcão que ficava no país chamado Vanuatu, que é lá no Pacífico Sul, e aí na ilha de Tana, que é um arquipélago de ilhas recentes no Círculo de Fogo do Pacífico, né? Naquele encontro de placas tectônicas que tem muitas erupções vulcânicas. E ele foi escolhido pelo fácil acesso, assim, tu consegue praticamente chegar de carro na cratera dele, assim, existe um vilarejo que mora perto desse vulcão. Caraca. E esse vulcão ele é um misto de propriedade privada com patrimônio nacional. Tem uma empresa que gerencia, que está ligada ao governo. Então a gente teve que pedir essas autorizações ao governo e a essa empresa. Tem que pagar pra fazer isso? Tem que pagar. Ah, você paga. Só que a gente teve infelicidade que resultou em felicidades, né? Logo que a gente viajou, eu saí do Brasil, 3 dias depois foi declarado pandemia mundial e eu estava na Nova Zelândia. E eles estavam na Austrália. E a gente falou, cara, vamos voltar para as nossas casas ou vamos viajar para Vanuatu, ficar num país que tem uma saúde precária e vamos tentar fazer o projeto. Aí a gente resolveu falar, cara, a gente já gastou uma grana, já botou uma energia gigantesca aqui, vamos... Então você foi pra lá no meio da pandemia. Eu fiquei... Aí chega a parte interessante, que as histórias pouco compartilhadas, né? Eu fui para ficar 16 dias, ia sair de lá, ia fazer um outro projeto no México junto com eles e ia quebrar um outro recorde mundial no México. Só que eu acabei ficando 2 meses e 15 dias. Porque eu não sabia quando ir embora, porque a ilha fechou, não podia sair. No vilarejo onde tem um vulcão. Eu morei 1 mês olhando o vulcão numa casa na árvore, assim. Sem água, sem luz encanada e tal. Tá, mas e aí, por exemplo, assim, o ar ali não é tóxico? É. E aí? Aí, quando fazia a travessia do vulcão, usava uma máscara específica, né? Não igual máscara de médico, assim, mas uma máscara com filtro mesmo. Tá, mas e morar ali não era prejudicial também? Também um pouco, assim, eu na época, óbvio, não fui no médico e tal, mas falava com meus amigos aqui, tinha conexão na internet, no celular e tal. Eu fiquei meio doente, assim, meio enjoado, que eu acho que foi por ter corrido uns dias e inalado muita fumaça tóxica, sabe? Eu fiquei meio ruim do estômago, assim, eu acho que uma mistura da água com toxina e tudo mais, assim. Não, deve ser uma experiência, assim, além de passar, atravessar o vulcão, morar ali naquele lugar 2 meses, né? Deve ser um negócio talvez pior ainda do que atravessar. Cara, eu gosto, sabe? Eu até tenho a minha primeira frase quando eu fiz eu tenho tatuado aqui no meu braço. Eu sou em pedaços um todo preenchido pelo meu caminhar, que é essa dualidade do mestre e do aprendiz. Pra mim é muito difícil, eu me sinto meio mal, assim, fico meio pesado. Se eu for num lugar e só retirar. Tipo assim, eu vou lá, chego lá, superstar, pego um transfer, vou pro hotel, faço uma apresentação, volto pro hotel, pego um avião e vou embora. Eu fico meio ruim, sabe? Tipo assim, parece que eu não tive uma troca genuína com o lugar. Parece que eu fui só um sanguessuga, assim, né? Fui lá, peguei a parte que me interessa. E aí, quando eu tive essa oportunidade de ficar esse tempo e aceitar essa situação, até porque os meus amigos da Alemanha voltaram antes, porque a Alemanha fez um programa que chamava Rhino, que era rinoceronte, que eles resgataram praticamente todos os cidadãos da Alemanha ao redor do mundo, mandando aviões particulares. Caraca! Então eles conseguiram sair num avião especial da Alemanha. Você não podia estar junto. Cara, eu até tentei, mas teve bastante conflito, assim, porque eles me avisaram muito em cima da hora, e aí o Itamaraty não conseguiu se articular a tempo hábil suficiente com a Alemanha. Mas eu acho que eles não deixariam eu voar, assim. Eu acho que não. Ô, Rafa, aí, por exemplo, assim, você fica lá sem luz e água encanada. E como é que é a vida lá, cara? Então, aí essas são as oportunidades, assim, sabe? E aí é onde a minha cabeça de um cara extremamente investigativo começa a pirar, assim, né? Porque eles praticamente não têm nada do que a gente tem, né? Tipo, esse conforto aqui, o sofá, essas coisas assim, não tem, né? Mas eles têm coisas que a gente não tem mais. Tipo? Né? Relação familiar muito próxima, um senso de coletivismo muito mais amplo, essa capacidade de partilhar pouco, mas partilhar, né? Então, eu acho que acaba gerando muitas reflexões, assim, né? Tipo assim, o que a gente almeja ter que às vezes é uma busca infinita por algo que não faz sentido, sabe? Tipo assim, quais são essas desconexões da realidade que a gente acaba tendo, assim, sabe? Tipo, e isso eu refleti muito porque eu tive muito, muito atrito, assim, com o pensamento, principalmente quando os alemães ficaram sabendo desse programa, que eles poderiam estar saindo de lá e conseguindo fazer um avião e me avisaram um dia antes. Aí eu fiquei puto, eu falei, pô, tô aqui com vocês, tô na mesma roubada e agora que ficou bom pra vocês vão me deixar aqui, sabe? E aí chegou num ponto que eu consegui um auxílio de um outro brasileiro que morava lá e eu saí dessa ilha, fui pra casa dele, aí fiquei numa casa muito confortável, que eu sou extremamente grato. E eu não sabia quando ia voltar, porque não tinha previsão nenhuma de abertura de voo. O Brasil
Tipo, tinha eu e uma outra brasileira, talvez, e aí tinha brasileiros que moravam na ilha que não queriam voltar pro Brasil. Então, tipo assim, eu sabia que o Brasil não ia mandar um avião pra me buscar, né, cara? Tipo, apesar de que a tratativa com o Itamaraty foi super tranquila, assim, eu conversava com o pessoal por e-mail, assim, né? E aí eu acabei conseguindo, depois de 2 meses e 15 dias, um voo na Força Aérea da Nova Zelândia, porque quem abastecia os insumos básicos, porque toda a parte comercial daqueles países do Pacífico Sul foram fechadas. Então, tipo, aquele país foi ter Covid 10, 11 meses depois que Covid começou, porque ficou tão fechado que... Caraca. Porque eles tinham muito medo, né? Tipo assim, eles Sim. não tinham um sistema de saúde Sim. bom, então se entrasse o vírus lá, eles tinham medo de então meio que dar uma num lugar aniquilada. seguro. Tá. E aí acabei conseguindo voltar, fazer uma jornada de volta, porque a Nova Zelândia foi super aberta em me acolher, assim, né? Só podia ficar 24 horas. Aí eu peguei um voo num Hércules A130, né? Aqueles aviões militares, assim. Grandão, gigantesco, assim. Aquele que entra por trás, assim. Uau, e aí, como é que foi? Aí foi um voo super lento, assim, com cachorro, gato, papagaio e periquito. Sério? Aí cheguei... porque tinha um pessoal voltando pra Nova Zelândia com tá. cachorro também e tal. Mas eles te levaram pra Nova Zelândia? Me levaram pra Nova Zelândia, aí eu dormi uma noite num hotel lá que o governo obrigava todo mundo a ficar 24 horas em quarentena. E aí, como eu não era cidadão da Nova Zelândia, eu não poderia ter feito isso se eu tivesse que ficar mais de 24 horas no país. Aí, através de um dos patrocinadores que eu tenho lá nos Estados Unidos, aí eu consegui uma passagem da Nova Zelândia para os Estados Unidos, porque aí eu tinha visto americano. E aí, os Estados Unidos não tinha bloqueado, assim, ainda a entrada. Brasileiro. Então eu consegui entrar em Los Angeles uma semana depois que Los Angeles decretou o lockdown. Então, tipo assim, eu cheguei no aeroporto de Los Angeles, parecia... Um caos. Não, zero. Não tinha ninguém, cara. Uma loucura, assim, né? Porque eu já fui mil vezes, mentira. Mas umas 5, 6 vezes pra lá e, tipo, é gigantesco. É uma lotado, loucura. né? O Lax lá é uma... E aí eu fiquei uma noite em Los Angeles, aí voei pra Chicago, fiquei uma noite em Chicago, aí voei pra São Paulo e aí depois voei pra Floripa. Isso tudo depois de ter passado por cima do vulcão. Depois de ter feito a primeira travessia dentro de um vulcão ativo, né? E esse é um dos recordes, foi o primeiro recorde que você quebrou? Não, eu tenho até hoje na minha carreira, acho que 16 ou 17, eu não lembro exatamente o número de recordes mundiais. Ativos hoje eu tenho 2 ou 3. Recordes mundiais é a mesma coisa que Guinness Book, a gente falava, viu lá que você tem... Não. O recorde mundial é o que é legitimado dentro do esporte, dentro das categorias, né? E não necessariamente todos os recordes do Slackline são legitimados pelo Guinness. O Guinness é uma empresa, né? Tá. Então, tu paga por um recorde. No nosso caso do Slackline, não. Eu trabalho com a Federação Internacional de Slackline, então a gente tem uma cooperação com o Guinness. Porque pro Guinness é interessante ter os nossos recordes no livro, que vende, né? Ajuda a divulgar e é bonito. Eu achei que quando você batesse um recorde você ganhava dinheiro por causa disso. Se não é assim... Não, no Guinness ao contrário, tem que pagar. Caraca. Custa de 15 a 35 mil dólares um recorde pra tu botar no Guinness. Uau, só pra você ter lá. E comercialmente deve ser muito bom. Não, claro, exato. É um validador, né? É a mesma coisa que, tipo assim, eu tenho um diploma de Harvard. É meio que o Guinness funciona meio que assim, né? Tá. Meio que assim, não, funciona assim, né? Não vou ser meias palavras. E ajuda muito, com certeza. Comercialmente falando. E o recorde desse do vulcão é do Guinness. Aí eu consegui, por causa do meu relacionamento, eu sou o diretor institucional de recordes e desportos, né, dentro da comissão de esporte. E aí eu tenho interlocução direta com os diretores do Guinness. Na época que eu fiz esse recorde do vulcão, eu não tinha essa posição. Eu só era um auxiliar da Associação Internacional de Slackline. Hoje é a minha posição. Eu sou um dos diretores da Associação Internacional de Slackline e cuido exclusivamente da certificação e homologação dos recordes. Então, determinados recordes, a gente tem uma parceria com o Guinness e a gente pode propor, será que é legal a gente incluir esse novo recorde? Aconteceu isso aqui. Aí os atletas entram em contato, isso aqui pode virar um recorde. Porque o que é legal do recorde? O recorde dá muita mídia espontânea, o recorde deixa o esporte em evidência, então isso é muito bom pro esporte. Pro segmento como um todo, né? Exatamente. Tá, e aí, por exemplo, quando a gente pensa lá no vulcão, esse foi o maior desafio que você fez até hoje? Cara, foi um dos maiores. Eu acabei de fazer um que não tem imagem, mas eu posso falar sobre ele também. Tá, mas em termos de dificuldade, esse do vulcão foi um dos maiores. E esse recente que eu fiz também. E aí, por exemplo, eu fico imaginando, onde é que você prende as coisas no vulcão? Na parte de dentro do vulcão? Exato. Aí essa era uma das dificuldades, né? Porque
digamos, a borda da cratera do vulcão, sendo bem específico, são rochas novas. Rochas novas são muito porosas, então elas passaram por um processo de resfriamento muito rápido. Então é meio que um metal poroso, não é um metal muito resistente. É a mesma analogia. Tá. Então tem muita vesícula de ar dentro ali, né? Então, com milhares e milhares de anos, esse ar vai deixando de existir. Na verdade, não é que ele deixa de existir, né? Os elementos ali dentro vão reagindo com oxigênio e vão se transformando em outros materiais. Então, num vulcão, a gente faz uma técnica de ancoragem que a gente cava um buraco bastante profundo, não precisa ser tão profundo, 1 metro e meio de profundidade, e a gente coloca uma madeira ou um metal, e a gente chama de... em inglês chama Dead Man Anchor, que tem uma história bem engraçada, não é engraçada, mas é uma história de alpinismo por trás, que foi encontrado um corpo congelado numa montanha, e os caras cavaram um buraco, botaram o corpo, amarraram a corda nesse corpo e conseguiram descer, rapelar a montanha. Então ela funciona como esse tipo de ancoragem, né? A gente colocou essas madeiras, né, no fundo do buraco, amarrou algumas cordas e uma corrente, exatamente porque o solo é um solo quente. Tu cavava 1 metro para baixo, já começava a ficar bem quente, assim, né? Isso, pra ver se eu tô pensando certo, aqui é o vulcão. Isso. E aí você tá cavando aqui. Isso. Tipo, dentro... Isso, aqui. bem na quininha da cratera dele. Tá. A gente não chegou a passar exatamente em cima do lago de lava, porque senão a gente teria morrido. Porque esse vulcão é um dos vulcões mais ativos, então ele fica explodindo o tempo inteiro, assim. É contínuo. Contínuo, o dia inteiro, né? Eles chamam de um vulcão piroclástico, né? Explosões piroclásticas. Então ele expele rocha, né? Que é essa lava, que seria rocha líquida, a 500 metros de altura. Tipo, o highline para a cratera tava a 210 metros de altura, onde tava a lava. Eu não conseguia sentir um calor direto, assim, né? Da onde você passou com a corda até onde tem com a fita até onde tem a lava, 210. E aí chegava a ter explosão que a lava passava 300 metros de altura da gente. Passava... Caraca. Só que a gente escolheu um ponto no qual tinha uma barreira física do lado dessa cratera de lava, que não deixava muito a lava vir para perto do nosso highline. Tipo assim, teve vezes que veio perto, mas não bateu, né? Então tá tudo bem, estamos aqui para contar a história. E eu acho que, resumindo assim, né? Tipo, o que foi? A gente, teve ajuda de vulcanólogo, sismólogo, para entender quais que eram... Porque tu tem um acompanhamento, né? Por ter um vilarejo, e esse país tem muito vulcão ativo, tem muito vulcão. Tem 8 vulcões ativos nesse país, sendo 2 deles subaquáticos. Então tem um estudo de tectonismo muito grande. Então a gente também tinha essas pessoas nos auxiliando. Agora o grau de movimentação, de ativação, né, de vulcanismo, né, o grau de vulcanismo desse vulcão específico está muito alto. É perigoso para vocês irem. E no último dia de gravação a gente fez 3 travessias, 3 vezes que a gente montou. Então toda vez que a gente montava, a gente tinha que desmontar por causa da questão da chuva. Né? Então o slackline não podia pegar água porque a água da chuva era ácida, porque ela tinha mistura com enxofre. E isso a gente não sabia quanto que degradaria o nosso material. A gente sabe que degrada, só que não sabe o tanto de tempo. Exato, Então... E aí, qual que era o comprimento 260 metros de distância. Tá. E aí, quando você passou, era mais uma ou foi diferente? Quando você caminhou? Cara, foi muito diferente. Assim, na primeira ida, eu sofri uma queda no meio, fiquei pendurado, exatamente porque eu tava caminhando sem ver as explosões. Então, teve uma explosão gigantesca nas minhas costas, que a onda do som, então mexe a partícula de ar, a hora que ela chegou no meu labirinto, ela simplesmente me derrubou, assim. Eu tava totalmente equilibrado. Tem no vídeo ainda. Eu tava totalmente equilibrado e eu caio. Uau! Porque eu não consegui me precaver, sabe? Tá. E foi uma travessia tensa, porque, tipo, cara, eu tinha certeza que o slackline não ia estourar, que a ancoragem tava boa, que eu sou capaz de caminhar, mas tinha um fator totalmente aleatório. Tá, e se o vulcão resolver explodir e jogar uma lava aqui... Então isso era o a mais, né? E eu acho que a vida começa a fazer sentido quando tu aceita que tem muita coisa aleatória na vida, né, cara? Tipo assim, tem muita coisa que a gente faz que a gente tenta controlar, só que no fundo a gente tá diminuindo só o risco, né? A gente não vai controlar. Eu li um livro que falava sobre isso, né? Que é a do cisne negro, né? Sim. Não é a teoria, a lógica do cisne negro, né? Que fala justamente isso, os fatores aleatórios que são inúmeras vezes maiores daquilo que a gente tem conhecimento. Né? Que é o que tem o Marcelo Gleisi, aquele físico brasileiro, que é assim, né?
Se a tua fronteira de desconhecimento do tamanho dessa circunferência, tu não sabe o comprimento dessa circunferência. Então, se tua fronteira de conhecimento aumenta, tu também deixa de saber menos sobre as outras coisas do que antes. Porque tu saber mais, tu tem mais oportunidade de se deparar com o desconhecido. Tá, entendi. É tipo um paradoxo. É um assim. paradoxo. Quanto mais tu sabe, menos tu sabe. Tá, faz sentido. Que é a coisa do aprendiz. Né? Entendi. Porque, tipo assim, às vezes a gente coloca, eu sei um monte de coisa, mas na verdade, quanto mais coisa tu se interessa em saber, menos coisa tu sabe, né? Porque tu não consegue se aprofundar em tudo. Mais noção você tem que você sabe pouco, né? Exatamente. Cara, que viagem isso, né? Mais humilde tu deveria ser, né? Mas a gente vê que é meio que ao Contrário. contrário. Tá, e aí esse outro desafio que você falou que não tem imagem é o quê? Eu fui gravar um seriado pra National Geographic. Não, mas então tem imagem. Não tem imagem, só que eu não posso divulgar ainda. Tá, mas vai Mas uma hora... eu posso falar. Ah, mas uma hora vai pro ar. Vai virar uma série pra National Geographic ou Disney Plus. A Disney Plus é dona da National Geographic. Eu tava gravando no... Eu talvez vá fazer outra gravação, mas eu posso falar, não tem problema. Eu tava gravando junto com um dos maiores ilusionistas do mundo, com o David Blaine. Vocês Tá, de nome sim. E aí eu tava com ele fazendo uma série que ele tá viajando o mundo inteiro exatamente em busca dessas mentes além das crenças. O nome da série se chama Beyond Belief. Então é além da crença. E aí eles começaram a se aproximar dessas pessoas que tinham paixões, dedicações, um período. E eu acabei fazendo um highline na Rocinha. E também teve fatores muito aleatórios nesse highline. Tipo? Como uma pipa cortar o highline. Cortou? Uau. Completamente, com o cerol. E aí? Eu tinha acabado de sair do highline, fazia uns 10 minutos que eu tinha saído, assim. Aí a gente teve que desmontar e montar um outro, assim. Ah, mas se você tivesse, o sistema de segurança não ia ter sistema de segurança, né? Ia porque não cortou o backup, cortou só a fita principal. Mas eu não sei se eu tivesse na fita, talvez não cortasse o backup também, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que... Caraca, que bizarro. E era a minha maior preocupação, a pipa. Eu tinha mapeado isso. Eu tinha essa ciência. Tá, e aí, por exemplo, não é avisado, nada? Cara, imagina tu controlar uma população de 300 mil pessoas, a comunidade da Rocinha. Eu já estive na Rocinha, é muito louco. Né? 300 Eu fiquei 15 dias praticamente na Rocinha, todo dia, assim, sabe? E foi uma experiência transformadora. É transformador. Enriquecedora, assim, tipo de... aceitar essa realidade, né? Não tem como negar. É uma realidade dura, é uma realidade muito difícil. E eu tentei, todas as vezes que eu tava lá, me aproximar das pessoas, né? Entender todos os elementos, né? E às vezes a gente tem essa... concepção errada de achar que a comunidade é só bandido e só gente fazendo coisa ilegal. E na verdade tem um monte de gente... cheio de potencial lá. Cheio de potencial. Então a gente também foi um pouco disso, né? A proposta de fazer nesse local era exatamente mostrar que é possível, assim, sabe? E pra mim me dá um gostinho que, tipo assim, cara, parece que falta, sabe? Pra mim não é só suficiente ter ido lá e me apresentado, sabe? Parece que eu preciso voltar e gerar algum projeto e gerar alguma coisa que... até conversando com as crianças, com os jovens, assim, cara, ô tio, como é que vai ter um slackline? Onde que eu posso fazer, sabe? Tipo assim, me dá essa motivação, assim, de voltar e fazer, assim. E vai ficar incrível, vai ficar muito bonito. E tem ideia de estreia? Acho que, cara, metade do ano que vem, assim, ainda vai rodar. Produção muito grande, muito grande. Caraca, assim, animal. Ô, Rafa, e por exemplo assim, quando a gente pensa em atleta profissional, quando você fala assim, futebol é quando o cara chega a uma categoria. Em outro esporte é quando ele disputa um campeonato profissional. Quando que um atleta de highline ele se torna profissional? Cara, essa pergunta aí é a pergunta de 1 milhão de... não tem um parâmetro pré-estabelecido? Cara, não tem. E eu sou bem questionador, assim, porque eu acho que quando tu fala que tu é profissional e tu não é, tu enfraquece quem é profissional, sabe? Sim. E eu acho que quando tu é profissional, tu sabe que tu é profissional. Eu acho que muito jovem acaba usando a questão de ser um atleta profissional para ter um título e talvez motivar alguma empresa ou alguém ter olhos e ver a pessoa e, quem sabe, investir nessa pessoa. Mas eu acho que, tipo assim, pragmaticamente, assim, se aquilo provém do teu sustento financeiro, eu acho que essa seria a definição do profissional, né? Porque, tipo assim, quando alguém te pergunta qual que é a tua profissão, normalmente as pessoas vão responder a profissão que tu paga tuas contas, ou que tu nutre teus sonhos, ou que tu gera riqueza, assim. Então, eu demorei para ser atleta profissional. Acho que com 4, 5 anos, assim, que eu comecei a ter... não ser soma zero, né? Entendi. Tipo, era soma pequena, mas a soma era um pouquinho maior que zero, assim. E hoje sim, claro, sou atleta profissional. Mas hoje talvez eu me porte mais como empresário. Apesar de que
Tipo assim, no valor presente eu ganho mais dinheiro com a minha profissão como atleta, né? Tipo assim, eu ganho mais dinheiro no presente momento como atleta. Mas eu sei que no médio e longo prazo eu vou ganhar mais com a minha empresa. Entendi. Porque é algo que eu Consegue aumentar, escalar, fazer em outros lugares, replicar o exatamente. modelo, tem toda uma questão de business mesmo. Que aí é médio e longo prazo, assim, eu não tô Mas não preocupado. vai deixar de ser atleta. Não vou deixar de ser atleta. Porque o atleta foi o que me fez ser a empresa, entendeu? Sim. Tipo assim, eu não posso virar. Isso é uma briga que eu tenho com os meus sócios o tempo inteiro, assim, porque eles têm dificuldade de aceitar, ao mesmo tempo que eles sabem que é muito. Traz muito benefício pro negócio, né? Porque eu sou uma imagem pública, eu tenho um reconhecimento, eu não sou reconhecido só por ser um atleta que desafia, mas eu sou reconhecido por ser um atleta que desafia e entrega muita qualidade. Né? Eu sou um cara de over-delivery, eu sempre gosto de entregar mais do que foi acordado, assim, sabe? Tá. E isso traz muito pro negócio, só que ao mesmo tempo, cada vez que o negócio cresce, mais demanda de mim. Então eu sempre fico nesse dilema, assim, né? E ao mesmo tempo eu tenho ainda muita capacidade física, ainda eu tenho muita saúde, ainda eu tenho muito sonho para realizar dentro do esporte, que cada vez demanda mais de mim. Então é um dilema bem. Por ser novo também tem muito estrada para abrir, assim, para construir, né? Caminho para trilhar. Acho que a parte ruim de ser um esporte novo é que tem pouca visibilidade. Mas a parte boa é que também tem muita coisa para realizar que é nova, né? É exatamente o ruim, se tu for ver. Existem duas setas, né? Tem a seta que aponta para escassez, tem a seta que aponta para abundância. Normalmente a gente olha para escassez e fala que é ruim, mas tem a outra apontando para abundância. Então, se tem pouca visibilidade, tem muita visibilidade a ser trabalhada. Tem muito espaço, exatamente, né? É meio que assim que eu enxergo, legal. sabe? Não é todo dia que eu tô assim também, caramba. Tenho os meus desafios e tenho meus períodos de alta e de baixa, assim. Normal, né? Mas esse é o dilema, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tenho muita clareza que, tipo assim, é o esporte, é o desgaste físico. Eu tenho muita vitalidade, eu tenho muita energia. Não sei se porque eu treinei muito, pela minha família ser sempre meio do esporte da saúde, minha mãe... Acho que a paixão também, né? Acho que conta muito nesse caso, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse que gravar 10 entrevistas por dia, a gente gravaria também. Eu acho que tá muito atrelado ao você ser apaixonado por algo, né? Quando a gente pensa no lance da ferramenta, de estar na função certa, você acha que o Rafa nasceu pra fazer isso? Cara, eu acho que sim, cara. Eu sempre fui uma criança do porquê, sabe? E aí eu fui tentar entender por que eu tinha também uma relação melhor com a altura, né? Porque, tipo assim, desde o começo eu nunca fui um cara que tive muito pavor de altura, assim. Nunca foi uma coisa que me bloqueou. Aí fui entender que certas atitudes do meu pai, me colocar num parapeito e eu confiar na segurança que ele me provia, ajudaram nessa construção. Porque nada mais é do que isso, tipo assim, e aí muita gente pergunta, uma coisa que vem muito assim, tu não tem medo? Eu falei, não, eu tenho medo. E, na verdade eu sou pragmático em dizer, cara, se eu não tivesse medo, eu estaria brincando de ser Deus. E aí é onde tu é o início do fim. Tu acha que tu é superior a qualquer coisa e tu começa a ser desleixado, né? Tu começa a ter julgamentos muito errados sobre as coisas, né? E no meu esporte, a taxa de mortalidade, poucas fatalidades, porque as pessoas levam muito a sério. Né? E as mortalidades, os acidentes acontecem exatamente por falhas humanas, não acontece por falha de equipamento. Acontece por uma soberba de tu achar que tu sabe tudo. Né? Então eu utilizo o medo exatamente para ser um amigo, não um inimigo, não ser o medo não se transforma em pavor. Para mim, o medo é uma cautela necessária para mim desenvolver habilidades para garantir que eu vou diminuir o risco envolvido naquela atividade. Tá, mas por que, por exemplo, como é que você interpreta assim? O medo é uma das coisas que mais para as pessoas hoje. Por que no seu caso o medo é algo muito mais positivo do que relacionado a te impedir de fazer algo? Você acha que você encara isso de uma maneira diferente? Ou o que é o grande fator nisso? Cara, direto e reto, eu acho que o medo é a maior ferramenta de controle de massa que a gente tem. E ele faz sentido. Porque, na verdade, o medo é visceral, é um instinto de sobrevivência, né? Sim. No fim, a gente tem essas angústias, ansiedade, déficit de atenção, porque a gente fica com medo das pessoas não gostar da gente, da nossa família, da gente fracassar, e aí a gente deixa de fazer as coisas. Eu acho que a coragem não, né, como a própria definição do dicionário fala, a coragem não é a ausência do medo.
e sim como que a gente lida com o medo, né? Porque eu acho que eu entendo que toda vez que a gente cede ao medo, a gente bota mais um tijolinho na parede do medo. Então, cada vez vai ficando mais difícil de vencê-lo, mais né? difícil de vencer o medo, assim, né? E eu não tô dizendo que tem alguns medos da minha vida que, cara, se bobear, a parede deve ter uns 3 metros. Mas talvez eu não esteja olhando para ela, ou eu não esteja enfrentando, e eu não esteja me atrapalhando agora. Mas em relação às outras coisas, eu sou um cara que eu sou pragmático, assim. Eu não sei se foi por uma criação familiar confusa, aquela família que o pai é ausente e a mãe toca toda a casa, e aí teve, né, um pai meio com abusivo de apanhar, e aí tu ter que aceitar isso e levantar. Então, tipo, acho que tem uma construção que não foi boa, eu não romantizo isso nem um pouco, não quero que ninguém passe por isso, porque eu acho que não é nada bom, nada positivo, mas teve os lados positivos. ao né? passo de tu aceitar, porque eu acho que pra gente evoluir e isso não se tornar um peso, a gente tem que aceitar, sabe? Tipo assim, gostaria que meu pai fosse diferente? Óbvio que gostaria, mas ele não foi o que foi. A minha relação familiar foi do outro jeito e eu tive que enfrentar os meus medos, também fiz meus erros com a minha família e tive que aceitar e eu acho que é isso que possibilita a gente enfrentar, talvez, de uma forma mais racional os medos, né? Porque eu fui estudar essa questão do medo de altura, assim. E é um medo muito herdado pelas mães. E faz muito sentido, porque a principal força materna é a força para manter a sobrevivência da prole, dos filhos, né? Tipo assim, um animal, um mamífero na natureza, a mãe protege por muito tempo. São poucos casos que o pai protege, né? Então faz sentido tu herdar esse medo de altura da mãe. Sai daí, menino, porque tu vai se machucar, sai daí, não sei o quê. Sim, entendi. Né? E aí eu acho que hoje é tipo assim, até que ponto eu tenho condições de experimentar o outro lado do medo ao ponto que eu me preparei para não me esborrachar muito, né? Porque também não dá para ficar testando e indo no limite, porque aí uma hora o recomeçar também é muito custoso, né? Aí pode ser físico, pode ser financeiro, pode ser emocional, né? Então eu acho que esse meu relacionamento com medo vem disso, assim. E aí é um pouco do que eu falo, talvez pode soar um pouco soberbo, mas é um pouco de como eu levo business, sabe? Business, negócio mesmo da minha empresa. Pô, eu sou um cara que lido com a minha vida, cara. Eu boto a minha vida em risco mesmo. Não é metáfora, né? Sim. Eu boto minha vida em risco. Se na eu errar, própria pele. se eu errar lá e fizer um procedimento errado, sou eu que vou pro saco. E possivelmente outras pessoas, porque as outras pessoas também confiam em mim, né? Então, por eu ser uma referência. tremenda. Uma baita de uma responsabilidade. E aí quando eu entro num negócio que são negócios, business, que é tudo meio que movido por dinheiro e poder, eu falo assim, pô, velho, desculpa, isso aqui é parque de diversão, né, cara? Porque, tipo assim, se tu meu jogo? É o meu jogo. Exato, entendi, sabe, entendi. entendeu? Uhum. Tipo assim, pô, se aqui é onde tu bota todas as tuas fichas, aqui é onde eu boto parte das minhas fichas. E é um jogo que é relativamente simples eu sinceramente, eu acho simples de lidar, porque quando tu é transparente, quando tu respeita, quando tu deixa claras as tuas intenções, tu consegue fazer escolhas bem feitas, sabe? Tu não precisa se associar com pessoas ou com organizações que são duvidosas ou que podem gerar um mal-estar ou experiências estranhas no caminho. Assim. Então eu brinco que eu tento trazer muito essa mentalidade, mas ao mesmo tempo eu tenho muito para aprender, né? Porque eu sou novo nesse jogo, né? Digamos assim, eu sou empresário muito menos tempo do que eu sou atleta, né? Então, e aí tem várias frustrações que às vezes eu passo dentro da empresa, que tipo assim, eu sou um cara muito intenso, muito intenso. Muitas frentes da minha vida eu faço com muita intensidade, muita coisa e lido com muitas pessoas e nunca chegaria aqui hoje, na situação que eu vivo hoje, se eu tivesse tentado controlar tudo e fazer sozinho. Eu sempre fui um cara que agreguei pessoas e sempre entendi que pessoas com capacidade, inspiradoras, elas vão fazer a diferença de estar contigo, assim, né? Então... Rafa, o que é mais difícil? Highline, fazer uma empresa dar certo, empreender ou se formar em engenharia? Acho que pra mim é se formar em engenharia. É a única coisa que eu não fiz. É difícil mesmo, né? Pô, depois a gente tem a falsa sensação depois que a gente passa no vestibular tá tudo resolvido. Aí a gente descobre que é mais difícil sair do que entrar, né? É muito mais difícil. Pô, engenharia é muito difícil sair, né? É, muito difícil, né, cara? E eu acho que talvez seja uma das razões que seja um curso tão
valorizado. E eu acho que um pensamento de engenharia hoje faz muito sentido na nossa sociedade, assim. Pô, mas é valorizado até que ponto, né? Porque a maioria dos meus amigos que se formaram em engenharia, por exemplo, na UFSC, com notas excelentes, não trabalham com engenharia, né? Não tiveram oportunidade de mercado, não tiveram um mercado apto a receber eles com um certo valor, assim. Tiveram que desenvolver outras habilidades para ganhar dinheiro em outros segmentos. É. Então, boa parte deles, por exemplo, ganharam dinheiro com vendas. Tipo assim, cara, para você ser bom em vendas, você não precisa ter necessariamente um curso de engenharia. Sim. Pode contribuir? Pode. Mas assim, não é um pré-requisito, Não, total. né? Então, Eu acho que a gente está com sistemas de ensino, e aí sistemas amplos, assim, nacionais, culturais, muito desmodulados, né? A gente tem faculdade, pô, a universidade ali tem um ensino incrível. Só que talvez o mercado, a nossa industrialização, a maneira como a gente está, nem tem essa esteja necessidade. formatada para absorver essa Não, necessidade. mas né? é que se você parar pra pensar, é mais uma questão de lógica, de oferta e demanda. Cara, por ano se formam cerca de 127 mil engenheiros. Desses 127 mil, 74 mil são só engenheiros civis. Então, assim, não vai ter mercado pra todo mundo todo ano. É uma questão de lógica. Só que a gente não acompanhou essa evolução do mercado a ponto, tá, beleza, o mercado chegou num ponto que precisa de outras habilidades. Quais são? Não, continua formando engenheiro, continua formando. Entende? Então acho que a gente ficou um pouco retrógrado, estagnado nessa percepção de mercado. Há 30 anos atrás, na época dos meus pais, cara, quem tinha uma faculdade de engenharia ganhava muito dinheiro. Claro, porque se destacava. Era uma demanda gigantesca e tinha pouca oferta, né? Então, de lá pra cá, naquela época eu lembro que a minha mãe comentava comigo que era difícil você achar alguém que tinha uma faculdade. Você perguntava para 10 pessoas, 2 tinham faculdade. Hoje você pergunta para 10 pessoas, é difícil você achar uma que não tem ou que não faça a faculdade. Então é uma questão meio lógica de mercado, Total. né? Então acho que pecou, acho que estagnou é a palavra que você usou certa, assim, cara. E é uma verdade, assim, né? Eu gosto muito de estatística, probabilidade, números, assim, em geral. Eu percebi. E é muito sobre isso, assim, né? Às vezes é meio perigoso falar sobre isso, mas eu vou falar. A faculdade não é para todo mundo, sabe? Eu acredito nisso. E é questão de perfil também, sabe? E é isso, na verdade, a gente bota uma esperança na nossa sociedade que, tipo, as pessoas formadas vão resolver. Mas, na verdade, não. A gente precisa das formadas, a gente precisa dos técnicos, a gente precisa dos apaixonados. Então, talvez, tipo assim, muita gente que está entrando numa faculdade, se a gente tivesse institutos técnicos de qualidade, a gente estaria formando profissionais muito melhores e que estariam cumprindo funções que agregariam muito mais valor para a nossa sociedade do que gastando uma grana federal, porque uma faculdade custa uma grana gigante. E, tipo assim, é uma coisa, às vezes, que eu tenho um pouco de dor, assim, de pensar, cara, eu gastei dinheiro público 9 meses, mas, ao mesmo tempo, eu também falo assim, cara, pô, eu trabalho praticamente com engenharia, né? Eu brinco que eu sou um engenheiro honoris causa. Não, no seu caso nem foi desperdício, pô. No meu caso, eu não sei pra porra nenhuma. Nada. Fiquei lá 2 anos, 2 anos e meio e, cara, foi tipo... Cara, mas eu acho que, tipo assim, não tentando tapar o sol com a peneira, mas só o fato desse ambiente poder ter te proporcionado refletir e tu ter uma clareza de que tu não queria seguir aquilo, ele já teve um propósito, sabe? Eu não acredito nisso. Porque, por exemplo, assim, qual é a visão que eu tenho? Eu acho que o que eu acho que seria o mais eficiente? Até pensando num progresso maior de sociedade, assim. Eu concordo muito com o que você falou que deveria ter mais cursos técnicos. Eu acho que isso, como sociedade, formariam pessoas mais capacitadas a contribuir com a sociedade do que tem hoje. Eu acho que o lance é o seguinte, cara, a engenharia é pro cara que quer ser engenheiro, pô. Não é pra alguém que não sabe o que fazer, que precisa fazer alguma coisa e que vai pra engenharia porque socialmente é algo que tem um status legal, ou vai ser médico. Cara, quem quer ser médico é o cara que quer ser médico, pô. Não o cara que acha que a mãe ou o pai quer que o cara seja médico. Eu acho que quando a gente fala da ferramenta da função certa, de ela ter uma alta performance, ou seja, conseguir contribuir, é ela fazer aquilo que ela nasceu pra fazer. Imagina se a gente pegar as barras de ferro, independente da qualidade, independente do que eles poderiam se tornar, e falar assim, não, isso a gente não vai levar em consideração. Todo mundo aqui vai ser marreta. Bom, não faz sentido nenhum, né? E é o que acontece hoje. Sim. Então, se nem para uma ferramenta faz sentido a gente fazer isso, quem dirá com pessoas que têm histórias diferentes, que têm sonhos diferentes, que têm paixões diferentes.
Então, essa é a minha causa, assim, sabe? Isso que me... Até porque, vamos ser bem sinceros, assim, né? Uma faculdade de engenharia é muito difícil. Pô, É caramba. muito exigente. Desgastante, E é cara. difícil, tipo assim, é praticamente impossível tu trabalhar e estudar por causa da carga horária, Sim. né? Assim, e eu vou falar uma coisa polêmica. E aí a gente tem, na sociedade a gente tende a comparar com medicina. E desculpa, cara, a faculdade de medicina é muito fácil, cara. Eu não faço ideia. É, eu sei, convivi com muita gente, assim, e tipo assim, é difícil passar, sabe? É o contrário da engenharia. Sim. Engenharia tem pouca gente por vaga, as notas de corte são altas e o curso é muito difícil. Sim, é o inverso, né? É o processo inverso, né? É muito difícil tipo, pra medicina, entrar. tu vê. Quantas vezes tu vê gente desistir de medicina? É pouquíssimas, né? Não, é verdade. Entendeu? E outra coisa também, cara, que tipo assim, ó, medicina é o único curso que você tem certeza que no dia que você se formar, daqui 30 dias você vai ter um dinheiro no bolso. É. O cara se formou... E aí, acho que essa é uma das razões que acaba tendo um monte de médico que não deveria nem ser médico, cara. Isso, Um porque... monte não, né? Uma grande maioria, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, assim, o cara pensa, cara, hoje, Rafa, e tipo assim, se você tiver uma visão diferente, vou até pedir pra você, cara, por favor, coloque. Mas assim, o cara, ele entra numa faculdade, a perspectiva dele, na maioria dos casos, é financeira, pô. Ou o cara vem de uma realidade que quer melhorar, ou o cara já vem de uma família que cobra um certo resultado, ou o cara quer ascender financeiramente, mas ele tem uma expectativa financeira. E aí, imagina só, quando ele vê lá inúmeros engenheiros, inúmeros administradores, inúmeros pessoas que se formaram em direito, sem grana, sem emprego, sem tal, o cara fala assim, meu, vou escolher o que tenho certeza que vai dar dinheiro, que nesse caso hoje é medicina, né? Até quando, né? Exatamente. Mas assim, cara, hoje o cara se formou, amanhã ele começa a fazer os plantões, daqui 30 dias ele tem 20 mil reais no bolso, É cara. verdade. Então, assim, se for levar só em consideração o fator financeiro, hoje vale mais a pena o cara não querer ir fazer medicina do que ele falar, não, eu tenho o sonho de ser engenheiro. Não, e aí é muito doido aí, né? Se tu for pegar estatisticamente medicina, né? A gente teve bastante daqueles problemas do mais médicos e não Sim. sei o quê. Porque, na verdade, o que os médicos querem fazer? Eles querem ficar em São Paulo, trabalhando num consultório, mas exercer a medicina ninguém quer, né? Ninguém quer fazer uma medicina de família. Porque, tipo assim, se tu for ver a quantidade de médico que falta pra exercer medicina, é absurdo. Sim. Mas ele quer ser especialista da unha do dedo mindinho. Então, tipo assim, tem uma disfunção. E aí tu entra pro lado do engenheiro. O engenheiro se forma, dificilmente ele vai ser contratado como engenheiro, porque tem um piso da categoria. Ele vai ser o quê? Analista. Analista, isso aí. Entendeu? Isso aí, ele vai E ganhar olha 12 como milhões. tem umas. Como gera disfunções pelo poder social de certas classes. Cara, é uma coisa super complexa de falar. Tem o certo, tem o errado. Cara, acho que nem tudo tá certo, nem tudo tá errado, né? É um pouco de um pouco de outro, né? Mas eu acho que só o fato de pessoas assim como a gente que, que trilhasse o caminho de buscar aquilo que são apaixonados, eu acho que já resolveria boa parte disso, sacou? Porque às vezes o cara tem um potencial gigantesco para ser um puta de um atleta, um puta de um empresário, e ele tá lá, pô, tô aqui na engenharia. É um puta de um desperdício, cara. Total. Puta de um desperdício. Então eu vejo isso, é legal que você vivenciou isso, porque às vezes a gente que vai por esse caminho de meio contra o que a sociedade diz ser como correto, vocês pegam meio sozinho, né, cara? E você se questiona, pô, será mesmo que eu fiz certo? Será mesmo que era isso? Aí você só vai ter essa tranquilidade depois que você dá resultado, que é aquilo que você falou, né? Mas esse processo que foram, sei lá, 4, 5 anos que eu abandonei a faculdade até ter um resultado significativo, é questionamento todo dia. Meu, cara. Um dia eu me peguei limpando o banheiro lá de uma empresa que eu tinha de limpeza comercial, aí as colaboradoras que a gente tinha, tipo, não vou mais trabalhar hoje não, arruma outra. Bom, o cliente não quer saber. Aí tava eu lá e meu sócio, a gente foi lá, tivemos que limpar o estabelecimento, tava limpando o banheiro. Bom, eu me questionei naquele dia. Falei, cara, sério que eu abandonei a terceira maior universidade do país em engenharia civil para limpar banheiro? Então, são vários questionamentos que você vai tendo ao longo do seu processo de você ter um resultado em alguma coisa, mas que se você não tiver um nível de paixão muito grande por aquilo que você busca, você desiste, cara. Sacou? É difícil aceitar algumas verdades, assim, né? Eu acho que essa aqui é um dos grandes dilemas, assim. Eu acho que, até voltando, assim, pra minha atividade fim, eu acho que é um pouco dessa minha busca, assim, né? Eu fiz uma travessia que rodou o mundo, que foi a travessia de Highline entre balões, né? Foi fantástico, e jornal, e um monte de coisa, que também é um dos Guinness. E eu acho que é sempre essa busca, assim, sabe? Eu tenho uma busca que
que ela se transforma em algo estético, visual e que é comunicativo, mas tem a busca por essa experiência única, sabe? Por esse lugar único, por essa situação única, assim, e o que isso vai despertar. E às vezes nem é aquilo que a gente estava falando, às vezes não é instantâneo, às vezes a gente vai refletir sobre isso daqui 2 anos, 3 anos, e quanto de dedicação, né, precisa para fazer isso, assim, né? Porque é muito emblemático, assim, tudo que eu faço hoje parece que é tudo muito rápido, né? Porque tu posta ali, aí tu viu a foto, tu viu o vídeo, todo mundo sente, caramba, olha só que massa. Só que, tipo assim, eu não fico mostrando o meu processo do dia a dia, do que eu tô fazendo para construir, assim, né? E é um pouco desse significado do caminho, assim, que a gente acaba deixando, assim, né? Porque é exatamente o teu questionamento, né? Tipo, eu tô aqui para ter um diploma. Mas, pô, se eu também não conseguir curtir o caminho, pra que vai servir o diploma no final do caminho, sabe? Tu vai chegar lá mais indignado ainda, tu vai estar louco pra atacar no fogo o diploma, verdade. sabe? Entendeu? E aí acho que esses são os questionamentos que tu fala, assim, será que a gente precisa chegar a esse limite? Porque às vezes... Para descobrir que não é aquilo que a gente quer. Às vezes é um limite de inflexão, né? Igual um metal, tu começa a dobrar ele, aí tu chega num elemento de ductibilidade. Não, acho que se eu não me engano é essa palavra. Talvez se a minha mulher escutar, ela vai ficar brava comigo se eu errar. Mas... E aí depois tu não consegue ter, né? Que na verdade é o gráfico de tensão-deformação. No começo tu tem uma deformação elástica, então tu aplica uma forma, uma força e ele volta ao estado original. Depois é uma deformação plástica. Que aí tu não consegue mais voltar ao estado original. Será que a gente precisa chegar sempre nesse ponto de deformação plástica, sabe? E eu acho que ser regido por medos acaba sempre nos colocando num ponto de deformação plástica, né? Que é aquela coisa, pô, eu fiz... E eu passei por isso, sabe? Tipo assim, eu cheguei num ponto que eu falei, caramba, velho, será que eu consigo investir ser atleta, cara? Tipo, tá difícil, tô aqui há 5 anos, eu tenho recorde mundial, eu já apareci em tudo que é coisa de TV, já... E aí tu fica ali, assim, pensando e fala assim, caramba, mas, pô, se eu desistir agora, será que de fato vai fazer bem? Será que não tá, né, uma necessidade? Será que talvez eu diminuir um pouco da minha intensidade, diminuir um pouco de custo, diminuir um pouco, não seja mais interessante do que fazer um 180 e mudar de direção, assim? Só que a gente sabe, né? As realidades são muito distintas, né? O Brasil é muito desigual, né? As pessoas vêm de ambientes totalmente... Tipo, e aí, às vezes, quando eu falo da desigualdade, eu não falo nem só na desigualdade financeira, assim. Às vezes tem gente que vem de um ambiente que tem abundância financeira, mas não tem afeto, não tem carinho, né? Então ele vai ter que também lidar com um monte de pepino na frente que o dinheiro não vai conseguir só o resolver. problema diferente, mas ninguém nasce sem nenhum desafio, né? Porque a gente fica nessas projeções, né? Quando eu fiz até a analogia ali que tu falou, pô, quão difícil foi ficar num ambiente sem água encanada, sem luz, assim, né? É muito difícil porque a gente abre mão de um conforto. Tipo assim, eu vou te ser bem sincero, chegou no mês ali que eu tava lá, eu liguei pra esse meu amigo hoje que mora na outra ilha e falei assim, velho, eu preciso pegar um avião, sei lá, dar um jeito, vou nadando aí pra tua casa porque eu não aguento mais ficar aqui, porque tipo, os ratos já estavam comendo minha mochila, eu já não tava aguentando mais ficar lá no meio daquela fuligem. Então, tipo assim, e eu não tô aqui falando pra, tipo, me compadecer e coitado. Não, mas, tipo assim, era a situação que era, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tinha uma possibilidade de carinho e de relação humana, de estar com os caras, de ir no meio da floresta e colher coco e subir numa árvore e meter a mão dentro de uma colmeia de abelha, pegar mel. Então, tipo assim, eu tive umas vivências e uma simplicidade e um pé no chão de correr com as criancinhas, ensinar slackline com elas, que dificilmente eu faço no meu dia a dia aqui no Brasil, sabe? Então também desperta essas questões, assim, né? E aí, às vezes a gente cai muito nisso, né? O que é melhor, o que não é, né? Tipo assim, e aí eu sou meio racional nessas coisas, né? E aí se a gente for pegar pelo um índice de desenvolvimento econômico, IDH, né? Eles são tudo abaixo da pobreza, pobre pra caramba, assim, né? Em termos financeiros. Mas será que eles são mais ou menos pobres que a média brasileira? Sabe? Porque aí, tipo assim, tu vai analisar só a finança, sendo que eles têm alimento em abundância, eles plantam, pô, tem um monte de coisa e tal. Então é uma perspectiva diferente do que a maioria das pessoas tem a possibilidade de conhecer, né? E esses são os milhares de mundos que existem dentro de São Paulo, no Brasil, nos estados. Então, tipo assim, né?
é muita variedade, é muita diferença no dia a dia, assim, né? Das escolhas, das oportunidades que a gente tem, né? Sim. E aí, acho que é meio difícil, né? Eu chegar e é exatamente o que tu falou, assim. Eu vou chegar aqui e vou falar, não, o sucesso da sua vida é você acordar às 5 da manhã, meditar durante 30 minutos, ler um livro, escrever um jornal e fazer um exercício físico. Talvez para mim funcione, mas, tipo assim, Não seria... dá pra garantir que... Não, seria incoerente, né? Tipo assim, todo Sim. mundo consegue acordar às 5 da manhã com saúde, com a barriga alimentada, com... Sim, assim, se aí as pessoas que não conseguem, tipo, não vão ter sucesso. Entendi, você já elimina... Entendi, faz sentido. Tipo, é aquela coisa assim, tipo, né? É muito difícil todo mundo sair do mesmo ponto de partida, né? Sim. Mas, tipo assim, o que a gente tá fazendo como sociedade para tentar achatar esses pontos de partida, né? E aí volta até um pouco da questão da formação, assim, né? Tipo assim, pô, técnicos, né? Pessoas com habilidades técnicas específicas, pô, também deveriam ser bem remunerados, né? Não deveria ser só o médico, né? Sim. Eu quando eu estava fazendo faculdade de engenharia de produção, eu sou um cara muito questionador, assim. Eu gosto de desconstruir estruturas sociais sólidas, né? Medicina é uma delas. Por isso que eu gosto de dar uma cutucada na parte médica, assim, mas com respeito, né? Não estou desmerecendo. Mas eu lembro de passar por algumas situações que eu trabalhava na UTI do Hospital Universitário, que é uma baita de uma referência em tratamento intensivista, vou usar a palavra correta. E aí eu lembro de uns médicos reclamando, não sei o quê, pô, a gente tá com essa infecção aqui, bababá, e o cara sentando o desaforo nas outras pessoas. E aí eu falei assim, cara, não sei se tu já parou pra pensar, mas tipo assim, tu acha que tu é o grande ser aqui, colosso do conhecimento, detentor de toda a cura. E aí tu já pensou que se as meninas da limpeza parar de vir aqui, morre todos os teus pacientes? Elas também são tão importantes assim. Não é porque ela ganha 1.500 por mês, tu ganha 35 mil que tu é tão melhor, sabe? Então, tipo assim, a gente tem essas... A gente diz aqui que as ferramentas dentro de um canteiro de obras, elas têm níveis de utilidades diferentes, mas a importância delas é iguais. Não importa se a marreta vale mais do que o alicate, elas têm o mesmo importância, grau de importância dentro da obra. Porque sem uma ou sem outra, a obra é prejudicada. Então, quando a gente tem a visão de obra e não de ferramenta, aí a gente sempre consegue equiparar todas elas. Porque o objetivo final, por exemplo, do hospital não é salvar lá o paciente. Então, para salvar o paciente, a gente entende que a limpeza quanto o médico são essenciais, né? Então, a gente traz essa visão também, porque, cara, hoje uma das coisas mais desafiadoras que a gente vê do segmento de educação, que é o segmento que a gente trabalha, é o cara que ele tá mais preocupado em colocar dinheiro no bolso do que com a transformação de outras pessoas. Então, assim, a gente poderia falar inúmeras coisas bonitas na internet, que é o que a gente chama de teorias bonitas, que não, muitas delas nem dariam efeito, do que seria muito mais fácil do que ficar indo atrás de pessoas que passaram de fato por um processo, de trazer as pessoas aqui para contar a sua história, de trazer pessoas para falar de fato de algo que elas vivenciaram, e não é uma teoria bonita apenas. Então seria muito mais fácil da outra maneira do que essa. Mas aí o quão efetivo é, né? Então às vezes a gente vai assim, tá, o mais efetivo é o mais difícil, mas enfim, é o que funciona, né? Então, e Rafa, até pra gente se encaminhar pro final, se fosse um lugar ideal, que você pudesse escolher qualquer lugar do mundo, sem burocracia nenhuma, enfim, pra você fazer o Highline, aonde seria, cara? Eu vou revelar meus segredos aqui. É um dos projetos que eu tô querendo desenvolver, acho que seria Antártica. O continente antártico. Por algumas razões, assim. Pelo desafio e por ser o único continente que não tem uma nação que é dona, cara. Tá, mas aí no caso você ia colocar onde? Eu posso fazer entre 2 icebergs, mas na Antártica tem bastante montanha. Então já... tem bastante montanha. Pô, seria algo bem diferente, né? Aquele frio Só que é um projeto que eu tô há um tempo tentando realizar, só que é caríssimo. Muito, mas muito, faraonicamente muito caro. O que torna caro é a logística daqui pra lá ou as aprovações que precisa? Até que em questão de aprovação não precisa muito, mas assim, tu tem 2 companhias aéreas no mundo que viajam pra lá, ou tu vai com essas companhias aéreas que passagens muito, muito, muito caras. Quanto que é uma passagem assim? Eu não faço ideia, cara. Cara, acho que é uns $25 mil. Pra você ir pra Antártica? Só Caraca. pra ir, né? Aí tu vai ter que ter, digamos, eu tenho que ir com uma equipe de filmagem pra justificar o investimento do projeto, fazer um filme, desenvolver todo esse roteiro.
ter uma equipe de suporte técnica, né? E aí quem vai, os cinegrafistas também tem que ser técnicos, né? Então não dá para mim só escolher um câmera que é bom em filmar em situações controladas, né? Se o cara não tá acostumado O frio a lá frio ou a aventura, a lidar com outros equipamentos de segurança, né? Então, tipo assim, um projeto para mim fazer um Highline na Antártica tem uma versão mais branda, que eu posso ir de barco, uma expedição de 28 dias, sai lá do Ushuaia, cruza o Drake lá, né? O cabo, a passagem do Drake ali. Chega em algumas ilhas e tal. E aí não chegaria nessa cadeia de montanha que é Queen's Mouseland, que é uma cadeia de montanha no interior da Antártica, mas conseguiria fazer uns highlines incríveis. Aí seria cerca de $200 mil para fazer um negócio Mas o desse. ideal O ideal fazer... custaria $1,5 milhão, $2 milhões. Caraca. E aí, isso só para executar o projeto. Para executar num nível cinema, assim, né? Tá. Pra Esse transformar é num um tipo filme É, mesmo. um filmezão, assim, E aí, por exemplo, assim, primeiro, da onde que sai o avião que vai pra Antártica? Estados Unidos? Não, cara, eu nem sei porque as minhas pesquisas nem foram muito de avião, a minha ideia era de barco, mas se eu não me engano, tem um que sai do Chile e outro sai, não sei se da Tasmânia, Tá, Austrália. faz sentido, faz sentido. É. Entendi. E aí, tipo, as empresas que geralmente fazem isso é tipo canais de televisão pra passar isso, documentários. Tu diz as viagens pra lá, Quem que é o público-alvo que viaja pra Antártica? Não, que custearia isso? Quem que compraria um projeto? Que tipo de marca compraria isso? Cara, eu acho que tem diversas marcas, né? E aí é onde tu aprende a relacionar esse storytelling. Sei lá, um banco poderia comprar por questão de gerenciamento de risco, uma empresa de carro poderia bancar porque tá tudo totalmente relacionado a performance e planejamento, uma empresa de cartão de crédito para te mostrar que com conexão tu consegue comprar o acesso a locais. Então, tipo assim, tem Sim. muitas formas de contar essa história. várias conexões, assim, né? Tipo, o próprio canal de distribuição, um Netflix, uma Disney Plus, por tipo, contar um desafio extremo que envolveu uma equipe extremamente competente. Então, acho que tem... Só que é isso, né? Tem que chegar nas pessoas que têm... Claro, eu acho muito difícil uma empresa pagar 2 milhões, mas né, pega 200 mil de um, 200 mil de outro. E aí começa a ter que ser uma coisa meio internacionalizada também, né? Porque $2 milhões lá fora já é muito, imagina no Brasil, né? $2 milhões no Brasil. Porra, mas que legal. Mas é isso, entendeu? Aí os sonhos entendi. começam a virar... Mas é isso, eu também não tenho pressa, né? Eu não tô com... Hoje seria o cenário ideal, assim, que... Acho que seria o que mais mexeria comigo, assim, até porque no início da minha carreira, umas leituras que me balizaram muito para conseguir desenvolver projetos e agregar valor foi o Amir Klink, né? Então, o Amir Klink foi um cara que né, fez a primeira travessia da Shackleton Bay até a Bahia num barco a remo, e aí foi desenvolvendo outras travessias, né? Ele fez a circunnavegação da Antártica, ele fez aquela hibernação na Antártica de ir no inverno, ficar lá 6 meses. Ele tem algum livro? Tem vários. 100 dias entre céu e mar. Amir Klink. Amir Klink, Anota aí, Renatinho. Amir Klink. E aí foi uma coisa que me motivou, assim, tipo, um aventureiro que tinha um viés de agregar valor pros patrocinadores dele, e isso eu fui incorporando, assim, Entendi, sabe? legal. E aí ele falava muito sobre a Antártica, assim, né? E eu acho que pra mim despertou, e esse desafio de misturar com clima extremo, com vento, com frio, eu acho que mistura muita coisa de falar assim, não, tu é completamente maluco, o que tu vai fazer na Antártica? Entendi. Antártica. Entendi. Rafa, eu tô muito surpreso, assim. Eu acho que o lance de não ter roteiro é justamente isso, a gente poder falar sobre coisas que a gente nem imaginava, acho que deixa muito aberto a isso, né? Espero que você tenha gostado também. Quero dizer que o Forjando tá com as portas abertas para te receber aqui, para você contar suas histórias mais vezes, contribuir sempre que você tiver um desafio novo. Acho que a gente tá cada vez caminhando mais para ser um promotor de coisas que possam, de certa forma, contribuir na vida de outras pessoas, porque hoje é muito mais fácil você abrir lá as redes sociais e você ver uma dança, ver uma besteira, uma pegadinha, nada contra isso, mas eu acho que teria coisas muito mais que pudesse contribuir muito mais na vida das pessoas diariamente do que exatamente esse tipo de conteúdo. Então, quando você vem aqui e conta tudo isso que você viveu, dessa forma, dos processos que teve que vivenciar,
eu acho que pode dar um olhar diferente para a vida das pessoas e como que elas estão lidando com os desafios que elas têm. Então, cara, obrigado por você demandar o seu tempo para contribuir com esse propósito que a gente tem aqui, tá? Obrigado, Vini. Obrigado à equipe do Forjando. Me senti muito em casa. Eu gosto de usar essa expressão porque acho que em casa é onde a gente se despe de preconceitos e fica relaxado e fala de uma forma íntima e envolvente, assim, né? Não que seja o objetivo, mas que a gente bote para fora quem a gente é, como que a gente sonha. Isso aí, esse é o objetivo. E eu acho que é essa via de mão dupla, né? Inspirar para ser inspirado e se tornar inspiração para outras pessoas, assim. Fiquei muito feliz de ter recebido essa oportunidade de sentar aqui, poder falar nesse microfone, conhecer toda essa experiência sensorial aqui, assistir outros episódios de vocês com grandes nomes, assim. Eu acho que é isso, cara. Acho que é passar conhecimento, né? A gente se inspirar com as pessoas e acho que todo mundo tem sempre algo muito positivo, muito belo nessa jornada que é a vida aí para compartilhar. Ô, Rafa, e a última pergunta é a última pergunta que é em comum para todos os episódios. E é a pergunta que a gente mais gosta, porque quando você fala do Despira, é isso mesmo. Acho que é quando a pessoa tem a oportunidade de mostrar realmente quem ela é. E a última pergunta é a seguinte. Se hoje fosse, vamos fazer de conta que hoje fosse o último dia de vida, e você tivesse que escolher uma mensagem para deixar para as pessoas que te escutam, para as pessoas que você ama, qual mensagem você escolheria para deixar? Até você pensar, o pessoal tem uma surpresa, tá pronto aí? Então, vou te dar um tempo pra você pensar. O pessoal preparou algo aqui pra você, vamos assistir. Nunca tive numa forja. Hoje tem um ferreiro batendo muito forte ali no metal. Claro, Tem o que a gente chama de forja. Ali dentro a temperatura é muito alta, porque o objetivo desse ferreiro é elevar a temperatura desse metal. A moleza, a gente diz que o metal está apto a ser transformado. Transforma aquele metal comum em ferramentas como espada, machados. Inclusive, eu tenho até um exemplo aqui, ó. Aí, Rafa, vou te perguntar o seguinte. Você concorda comigo que essa ferramenta pronta, ela não deixou de ser aquele metal do início do processo? Separa uma da outra. Um processo de transformação. Esse processo de transformação é o que a gente chama de forjamento. Baseado em 2 princípios: fogo, pressão e tempo. O que representa o fogo, o calor na nossa vida? É aquela época da nossa vida em que a gente se dá conta do tipo assim, ó, não ganho quanto eu gostaria, ou não tenho o reconhecimento que eu gostaria, ou tenho a expressividade do mercado que eu gostaria. É nessa hora que a gente entende que nós estamos aptos a ser transformados, ou seja, estamos maleáveis. E aí, você curtiu? Muito massa. Então, obrigado ao pessoal da filmagem aí, Renato, Michael Douglas. As redes sociais deles vão estar aqui embaixo desse vídeo. Como é que, antes de você responder, Rafa, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Rafa Bridge. Instagram é Rafa Bridge, TikTok é Rafa Bridge, YouTube também. Tudo Rafa Bridge em tudo. Rafa Bridge em tudo. Facilitar. Então acompanha lá as redes sociais do Rafa para você continuar vendo essas aventuras dele aí. Tem muito mais pela frente ainda, né, Rafa? Tem muita coisa aí. Esse ano aí promete bons projetos aí. Espero que novos recordes mundiais aí. Uau. Rafa, e agora que vem a parte desafiadora. O que você deixaria na última mensagem da sua vida olhando para aquela câmera ali? Cara, essa pergunta sempre é mais difícil. Sempre tem que escolher uma coisa para mim, é muito difícil. Mas eu deixaria que a gente pudesse tentar ser a nossa melhor versão utilizando as ferramentas que a gente tem no hoje, né? Sem projetar no futuro ou sem projetar no passado. Então, se abraçar com as pessoas aí que a gente ama, que estão ao nosso redor, que dão esse suporte aí. E eu acho que tudo flui a partir do momento dessa entrega verdadeira. Uau. Rafa, obrigado, tá? Por ter contribuído com a gente aqui. Sem palavras. Para você aí que nos assiste, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho aí de notificações para você saber quando a gente posta uma entrevista nova. Todos os domingos e todas as terças-feiras às 19 horas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque essa é a maneira mais genuína de você contribuir com a gente. E mais uma vez, obrigado ao nosso parceiro BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente e que acredita que as pessoas podem sim transformar todo o seu potencial em potência. Alta performance é BMW, BMW é Gran Brasil. Nós ficamos por aqui, te vejo no próximo episódio. Um beijo no seu coração e até mais.